Capítulo 9. A Ofensiva. 1974-1979. O ataque fundamentalista surpreendeu muitos secularistas. Eles achavam que a religião nunca voltaria a desempenhar um papel importante na política. Porém, ao terminar a década de 1970 houve uma explosão de fé militante. Em 1978-1979 o mundo viu, atônito, um obscuro ayatollah iraniano derrubar o regime do Shah Muhammad Reza Pahlavi, aparentemente um dos mais progressistas e estáveis do Oriente Médio. Ao mesmo tempo em que vários governos aplaudiam Anwar Sadat, presidente do Egito, por tomar a iniciativa da paz, reconhecer o Estado de Israel e abrir-se ao diálogo com o Ocidente, alguns observadores constatavam na juventude egípcia um retorno à religião. Esses jovens usavam trajes islâmicos e renunciavam às liberdades da modernidade. Muitos se empenhavam numa agressiva conquista dos campi universitários. Nos Estados Unidos, Jerry Falwell fundou, em 1979, a maioria moral, instigando os fundamentalistas protestantes a envolver-se na política e a contestar a legislação estadual e federal que impõe uma agenda humanista secular. Aos olhos do establishment secularista, essa repentina erupção religiosa era chocante e perversa. Em vez de adotar uma das ideologias modernas que se revelaram eficazes, esses tradicionalistas radicais citavam as escrituras, leis e princípios arcaicos estranhos ao discurso político do século XX. Seu sucesso inicial parecia inexplicável. Governar um Estado moderno de acordo com seus princípios era, certamente, impossível. Os fundamentalistas estavam aparentemente engajados num atávico retorno ao passado. Ademais, o entusiasmo e o apoio que conquistavam constituíam uma afronta. Os americanos e os europeus, que antes imaginaram que a religião se tornara coisa do passado, agora constatavam não só que as velhas crenças ainda inspiravam uma lealdade apaixonada, mas também que milhões de judeus, cristãos e muçulmanos devotos odiavam a cultura secular e liberal da qual tanto se orgulhavam. Na verdade, como vimos, o ressurgimento fundamentalista não foi repentino, nem surpreendente. Fazia já algumas décadas que se intensificava o ressentimento dos religiosos mais conservadores, que por diversos motivos se sentiam menosprezados, oprimidos e até mesmo perseguidos por seus governos seculares. Muitos se afastaram da sociedade moderna para criar um enclave sagrado de fé pura, certos de que corriam o risco de ser eliminados por regimes dispostos a destruí-los. Prepararam-se para defender-se, conceberam ideologias para mobilizar os fiéis numa luta pela sobrevivência. Cercados por forças sociais indiferentes ou até hostis à religião, desenvolveram uma mania de perseguição que podia facilmente degenerar em agressão. Em meados da década de 1970 decidiram que chegara a hora de agir. Tinham consciência da própria força, pressentiam uma crise iminente e acreditavam que viviam um momento único de sua história. Haveriam de mudar o mundo antes que o mundo os mudasse. Achavam que a história tomara um rumo fatal e que tudo estava errado. Agora se encontravam em sociedades que marginalizaram ou excluíram Deus e estavam prontos para ressacralizar o mundo. Obrigariam os secularistas a abandonar sua orgulhosa segurança, que fazia do homem a medida de todas as coisas, e a reconhecer a soberania do divino. A maioria dos observadores secularistas não percebeu essa reação religiosa. As sociedades se polarizaram de tal modo que os liberais nos Estados Unidos ou os secularistas ocidentalizados num país como o Irã tendiam a subestimar a contracultura religiosa que vinha se desenvolvendo durante anos. Enganaram-se ao imaginar que essa devoção combativa pertencia ao passado. Tratava-se de formas modernas de fé, muitas vezes inovadoras dispostas a deixar de lado os séculos de tradição. Ao mesmo tempo em que rejeitaram a modernidade, os fundamentalistas das três religiões também sofreram a influência de ideias e entusiasmos modernos, mas ainda tinham muito que aprender. Essas primeiras ofensivas representaram o auge da era fundamentalista. Porém, como veremos no próximo capítulo, dificilmente um movimento de inspiração religiosa consegue manter a integridade quando entra no mundo plural, racional e pragmático da política moderna. Uma revolução contra a tirania pode tornar-se tirânica. Uma campanha para abolir as separações da modernidade e chegar a uma integração holística pode tornar-se totalitária. É perigoso traduzir em logo e políticos as visões míticas, messiânicas ou místicas dos fundamentalistas. Contudo, após décadas de humilhação e opressão, os fundamentalistas julgavam-se invencíveis e acreditavam que reconquistariam o mundo para Deus. A Revolução Iraniana foi o acontecimento que pela primeira vez atraiu a atenção do mundo para o potencial fundamentalista, mas não foi o primeiro movimento a aventurar-se com sucesso na política. Vimos que depois da Guerra do Yom Kippur, em 1973, os coquistas se convenceram de que o povo judeu estava engajado numa guerra contra as forças do mal. A guerra constituíra um aviso. A redenção já começara. Mas, se o governo pretendia promover políticas que obstruíssem o processo messiânico, eles mesmos deviam tomar a iniciativa. Para sua surpresa, encontraram aliados secularistas que, embora não endossassem as opiniões do Rabino Cook, estavam igualmente decididos a preservar cada palmo dos territórios ocupados. Judeus que não eram coquistas nem praticantes, como Rafael Eitan, chefe do Estado-Maior do Exército, e Yuval Ne'eman, físico nuclear e ultranacionalista, dispunham-se a trabalhar com os sionistas religiosos para garantir a posse dos territórios ocupados. Em fevereiro de 1974, diversos rabinos, jovens secularistas belicosos coquistas e outros sionistas religiosos que serviram nas FIDI e lutaram nas guerras israelenses formaram o Gush Emunim, Bloco dos Fiéis. Pouco depois elaboraram uma declaração de princípios. O Gush não seria um partido político, concorrendo a cadeiras no Knesset, mas um grupo de pressão, empenhado em despertar o povo judeu para a plena concretização do ideal sionista, ciente de que esse ideal tem origem na herança judaica de Israel e que seu objetivo consiste na redenção de Israel e do mundo inteiro. Enquanto os primeiros sionistas abandonaram a religião,
o Gush insistia em arraigar seu movimento no judaísmo, enquanto seus membros seculares podiam interpretar o termo redenção num sentido mais livre e mais político. Os ativistas religiosos que adotavam a visão holística do Rabino Koch tinham certeza de que a redenção messiânica já começara e que só haveria paz no resto do mundo quando o povo judeu se instalasse em todo Eretz Israel. Desde sua criação, Gush Emunim desafiava o Israel secular. A declaração de princípios enfatizava o fracasso do velho sionismo. Embora os judeus lutassem ferozmente pela sobrevivência em sua própria terra, testemunhamos um processo de declínio e afastamento da realização do ideal sionista em palavras e atos. 4 fatores relacionados são responsáveis por esta crise: fadiga mental e frustração devidas ao extenso conflito, falta de desafio, preferência por objetivos egoísticos, diminuição da fé judaica. 2. Os religiosos do Gush consideravam crucial o último desses fatores, o enfraquecimento da religião. Achavam que, divorciado do judaísmo, o sionismo não fazia sentido. Ao mesmo tempo em que procuravam conquistar os árabes e os territórios ocupados, os coquistas também travavam uma guerra contra o Israel secular. Estavam decididos a substituir o velho discurso socialista e nacionalista pelo discurso bíblico. Os sionistas trabalhistas procuraram normalizar a vida dos judeus e torná-los iguais a todas as outras nações. Já o Gush Emunim enfatizava a unicidade do povo de Israel. 3. Que, tendo sido escolhido por Deus, era essencialmente diferente de todas as outras nações e não se sujeitava às mesmas regras. A Bíblia deixava bem claro que, como povo santo, Israel ocupava um lugar à parte, tinha categoria própria. 4. Zero sionismo trabalhista a tentar incorporar o humanismo liberal do moderno Ocidente. Mas o Gush Emunim viu o judaísmo e a cultura ocidental como antíteses. Assim, para os coquistas, o sionismo secular não tinha como dar certo. 5. Sua missão consistia em recuperar o sionismo para a religião, corrigir os erros do passado e endireitar a história. A guerra do Yom Kippur, que por pouco não terminara em desastre, mostrar a necessidade urgente de agir para acelerar o processo de redenção. Retardado pela política do falso sionismo secular, o Gush Emunim demoraria mais de um ano para desenvolver-se plenamente, mas acabou por proporcionar a seus integrantes um estilo de vida global, abrangendo vestuário, música, decoração, livros, nomes dos filhos e até linguagem. 6. Com o passar dos anos criou uma contracultura que permitiu a seus adeptos afastarem-se de Israel secular, no velho estilo fundamentalista. Entretanto, os religiosos pertencentes ao grupo ostentavam sua devoção e sua observância da Torá com certa agressividade. Nos primórdios do Estado, os israelenses seculares zombavam dos judeus que usavam seu ideal tradicional. Agora esses ativistas piedosos exibiam kippah como acessório do radical chique religioso. 7. Os membros do Gush se consideravam mais genuinamente judeus e sionistas que os trabalhistas, associando-se a guerreiros santos da antiguidade como Josué, Davi, os Macabeus e heróis sionistas como Teodoro Herzl, Ben-Gurion e os pioneiros, que também eram possuídos por alguma visão mística e, em sua época, às vezes passavam por loucos, enquanto os integrantes seculares e religiosos do Gush se organizavam. Um grupo de coquistas, com a ajuda do veterano colono Moshe Levinger, plantava um garim em semente ou núcleo de um pequeno assentamento, numa estação ferroviária próxima da cidade árabe de Nablus, na margem ocidental. Trata-se de uma área sagrada para os judeus. Nablus ocupa o lugar de Siquém, cidade bíblica relacionada com Jacó e Josué. Os colonos estavam ressacralizando um local que a seu ver os palestinos profanaram. Chamaram seu povoado de Elon Moré, outro nome bíblico de Siquém, e resolveram transformar a estação ferroviária em yeshiva, onde se estudariam os textos sagrados. Resolveram também aderir ao Gush Emunim. O governo tentou desalojá-los, pois o garim era ilegal, mas o Gush não via necessidade de obedecer às resoluções dos Estados Unidos, que exigiam a retirada de Israel dos territórios ocupados. Os judeus não estavam sujeitos às leis de outros povos. Os colonos conquistaram considerável apoio em Israel, enquanto o governo se mostrava fraco e hesitante. Em abril de 1975, Moshe Levinger liderou uma marcha de 20 mil judeus pela margem ocidental de sua tenda em Elon Moré, que chamava de sua central de informações. Negociava com Shimon Peres, ministro da defesa israelense. Houve confronto com soldados das FDI, mas, em vez de tiros, trocaram-se pedradas e coronhadas. Por fim, Peres tomou um helicóptero e foi conversar com Levinger, que, após a reunião, saiu de sua tenda furioso, rasgando a camisa no tradicional gesto de luto, temendo perder o voto dos religiosos nas eleições que se aproximavam. Peres cedeu e em dezembro de 1975 concordou em acomodar 30 colonos de Elon Moré num acampamento militar das imediações. Levinger foi carregado triunfalmente por jovens entusiásticos. 8. Magro, calvo, com uma barba rala, óculos grossos e uma arma eternamente pendurada no ombro personificavam um novo tipo de herói judeu. Alguns começavam a equipará-lo ao Zadik, ao estudioso da Torá, ao assídico. Os secularistas também o apoiavam. Levinger simboliza o retorno do sionismo, declarou Jaula Cohen, terrorista veterano e confesso. É como uma vela na Judéia e na Samaria, nomes bíblicos da margem ocidental. É o líder da revolução sionista. 9. Elon Moré, agora chamado Kedamim, era enfim uma realidade por ocasião da Hanukkah, a festa que comemora a libertação de Jerusalém pelos Macabeus em 164 a.C. e a rededicação do templo, até então em poder dos Seleucidas. Na mitologia do Gush Emunim, o garim se tornou uma nova Hanukkah, uma investida divina, uma vitória para Deus. Nesse momento crucial parecia que a maré havia mudado. O sionismo secular tivera de submeter-se à vontade divina. Levinger recolocara a história nos trilhos. Os anos de 1974 a 1977 correspondem à fase de ouro do Gush. Seus integrantes percorriam o país,
dando palestras e recrutando jovens de ambos os sexos, secularistas e religiosos dispostos a instalar-se nos territórios. O movimento se expandiu, com ramificações por toda parte. Seus líderes conceberam um plano de ação para ocupar inteiramente a margem ocidental, transferir para a região centenas de milhares de judeus e povoar as montanhas com suas fortificações estratégicas. Consultaram especialistas na geografia local, em demografia e em colonização. Criaram equipes administrativas para cuidar do planejamento e da propaganda. Uma dessas equipes, a Mat Mirtisai, organizava operações de povoamento. 10. Liderados com frequência por Levinger, grupos de invasores conduziam seus velhos trailers, na calada da noite, para uma desolada colina da margem ocidental. Quando o exército foi expulsá-los, os direitistas do Knesset acusaram o governo trabalhista de agir exatamente como os ingleses na época anterior ao surgimento do Estado. A manobra surtiu efeito. Agora o governo fazia o papel de opressor e os colonos do Gush personificavam o passado heróico de Israel. Entretanto, nesses 3 anos o Gush conseguiu fundar apenas 3 colônias. Ansioso para apaziguar o Egito e a Síria, o primeiro-ministro Yitzhak Rabin estava disposto a fazer pequenas concessões territoriais e resistir à pressão conjunta do Gush e da direita, mas o Gush continuou com sua propaganda, promovendo comícios monstros e marchas pela margem ocidental. Em 1975, multidões de secularistas e religiosos empunharam rolos da Torá, cantaram e dançaram nos territórios ocupados. Em 1976, no dia da independência, cerca de 20 mil judeus armados fizeram um piquenique na margem ocidental, marchando de um lado a outro da Samaria. 11. Tais manifestações geralmente coincidiam com um novo assentamento ou ocorria mais uma invasão. Tudo isso levou alguns israelenses a considerar os territórios essencialmente judeus e ajudou a derrubar a proibição de instalar-se em terras ocupadas. Pragmático, hábil e inventivo, o Gush atraía ateus e secularistas, mas era fundamentalmente religioso para seus integrantes ortodoxos, que dos rabinos herdaram a devoção cabalística. Fundar uma colônia em território judaico equivalia a expandir o reino do sagrado e empurrar as fronteiras do outro lado. Uma colônia era o que os cristãos chamariam de sacramento, um símbolo tangível da graça oculta, um modo novo e mais eficaz de tornar o divino presente no mundo profano. Era o que Isaac Luria chamou de tikkun, um ato de restauração que um dia transformaria o mundo e o cosmo. As marchas, os confrontos com o exército e as invasões constituíam uma espécie de ritual que provocavam êxtase e uma sensação de libertação. Durante anos os coquistas se julgaram inferiores aos pioneiros seculares e aos haredim eruditos, mas agora se viam no centro dos acontecimentos e na vanguarda de uma guerra cósmica, apressando a redenção. Sentiam-se em sintonia com os ritmos fundamentais do universo. Observadores registraram que, ao rezar, balançavam para frente e para trás, com os olhos bem fechados, o rosto contorcido numa expressão de dor, e gritavam. Esses são sinais do que os cabalistas denominaram Kalaná, um esforço de intensa concentração que permite ao devoto discernir o significado essencial do rito através de sua forma simbólica. 12. O ato realizado com Kalaná não só aproxima o devoto de Deus, como contribui para corrigir o desequilíbrio que separa o profano do divino. Os ativistas do Gush experimentavam esse êxtase quando rezavam, mas também viam suas atividades políticas sob a mesma luz. O espetáculo do rabino Cook pregando e chorando diante de uma imensa multidão na inauguração de um novo assentamento constituía uma revelação, bem como o espetáculo de invasores envoltos em seus chales de oração, gritando, agarrando-se ao solo sagrado com as mãos ensanguentadas, enquanto o exército os arrancava de uma colina próxima a Ramallah. 13. Não se trata de simples momentos políticos. Os ativistas acreditavam que através desses fatos terrenos assistiam ao drama divino que se desenrolava no âmago da realidade. A política tornou-se, assim, um ato de adoração. Avodá. Antes de ir à sinagoga o judeu toma um banho ritual. Mikveh. Antes de mergulhar no lodo da política, diziam os rabinos do Gush, devemos purificar-nos no Mikveh, pois é como se fôssemos investigar os segredos da Torá. 14. Essa frase revela o dualismo existente na devoção do grupo. Embora seja tão santa quanto a Torá, a política é também. Quando Coxenor assinalara um mar de lodo. A partir de 1967 os coquistas muitas vezes experimentavam um choque de fatos históricos como uma explosão de luz, uma das imagens prediletas de Cox Sênior, e contudo tinham plena consciência das trevas do fracasso, dos reveses e obstáculos políticos. Saudavam as vitórias israelenses como grandes milagres, e contudo reconheciam que elas se deviam à tecnologia moderna e à competência dos militares. Estavam, portanto, bem conscientes do profano e do sagrado. Seu anseio do divino era contrabalançado pela experiência da obscura, intransigente e difícil realidade terrena. Daí o extremismo e a angústia de sua devoção e de seu ativismo. Tinham por missão colocar toda a vida, mesmo em seus aspectos mais impuros, banais e perversos, sob a égide do sagrado. Mas, enquanto os assídicos encontravam alegria e uma nova luz nessa tarefa, o êxtase do Gush muitas vezes se mesclava de raiva e ressentimento. Essa gente pertence à era moderna. O divino está mais distante, e transcender a realidade crucial e insistente do profano, que, muitos acham agora, é tudo que existe. Demanda mais que um grande esforço. Os ativistas do Gush superavam sua alienação pessoal no secular Estado de Israel, tentando tirar a terra dos árabes. Apaziguavam-se interiormente deslocando-se, ultrapassando as fronteiras de seu país e colonizando territórios desde muito perdidos. O retorno a Eretz Israel constituiu uma tentativa de recuperar um valor e um estado de espírito mais fundamental que o confuso presente. Essa espiritualidade de raiva e reconquista envolve dificuldades evidentes. Em 1977, pela primeira vez na história israelense, os trabalhistas foram derrotados
derrotados nas urnas e o Likud, partido de direita liderado por Menachem Begin, subiu ao poder. Begin sempre defendera a existência de um Estado judeu em ambos os lados do Rio Jordão, de modo que sua vitória pareceu, a princípio, mais um ato divino. Pouco depois de eleito, ele visitou Cook, na Merkaz Arab, ajoelhou-se a seus pés e se curvou diante do velho rabino. Daniel Ben Simon presenciou essa cena surrealista e mais tarde lembrou: senti meu coração explodir dentro de mim. Que maior prova empírica poderia haver de que as fantasias de Cook eram de fato realidade? 15. Admirador declarado de Levinger, Begin gostava de chamar o Gush Emunim de filhos muito queridos e geralmente usava imagens bíblicas para expor sua política belicista. O governo Likud deu início à maciça colonização dos territórios ocupados. Ariel Sharon, o novo líder da Comissão de Terras de Israel, declarou que no prazo de 20 anos pretendia instalar 1 milhão de judeus na margem ocidental. Até meados de 1981 o Likud gastou 400 milhões de dólares nos territórios e construiu 20 colônias, com cerca de 18.500 habitantes. Em agosto de 1984 havia em toda a margem ocidental cerca de 113 núcleos oficiais do governo, inclusive 6 povoados de bom tamanho, cercados por 46 mil judeus militantes. Os árabes se amedrontaram, e alguns recorreram à violência. 16. Era o ambiente político perfeito para o Gush Emunim, que contava com forte apoio do governo. Em 1978 Rafael Eitan responsabilizou cada um dos assentamentos da margem ocidental pela segurança em sua área. Centenas de colonos foram dispensados de suas unidades militares para proteger sua comunidade e policiar as estradas e os campos. Para isso receberam uma grande quantidade de armas e equipamentos sofisticados. Em março de 1979 o governo criou 5 conselhos regionais para cobrar impostos, prestar serviços e empregar trabalhadores na margem ocidental. Os integrantes do Gush geralmente desempenhavam papéis de destaque, se bem que agora representassem apenas 20% dos colonos da margem ocidental. 17. Eram basicamente funcionários públicos, porém seus anos de confronto os tornaram sépticos em relação ao governo, e depois da vitória do Likud eles criaram o Armana Pacto, para organizar e unificar suas atividades no âmbito da colonização, e o Moitset Yesha, uma conselho de colônias Gush, para lhes dar alguma independência. O cepticismo do Gush tinha razão de ser, pois sua lua de mel com o Likud foi breve. Em 20 de novembro de 1977 o presidente do Egito, Anwar Sadat, realizou sua histórica viagem a Jerusalém a fim de iniciar o processo de paz e no ano seguinte assinou, com Begin, os acordos de Camp David. Israel devolveria a península do Sinai, conquistada em 1967, ao Egito, que, em troca, o reconheceria como Estado e garantiria a segurança em suas fronteiras comuns. Os acordos visavam o estabelecimento de uma base para a paz, possíveis negociações entre Israel, Egito, Jordânia e os representantes do povo palestino sobre o futuro da margem ocidental e da faixa de Gaza. Para ambos os lados Camp David tinha um caráter pragmático. O Egito recuperava um território importante, e Israel ganhava um pouco de paz. O Sinai não era solo sagrado, não fazia parte da terra prometida descrita na Bíblia. Begin sempre se mostrara inflexível no tocante à devolução da margem ocidental aos árabes. Também acreditava que as discussões da base para a paz nunca ocorreriam, pois nenhum Estado árabe as permitiria. No dia em que assinou o Tratado de Camp David, anunciou a criação de mais 20 colônias na margem ocidental. O anúncio não apaziguou os sionistas religiosos, o Gush Emunim ou a direita israelense de modo geral. Em 8 de outubro de 1979 o Telha Renascença, partido empenhado em combater Camp David e impedir novas concessões territoriais, surgiu oficialmente, com as bênçãos do Rabino Cook. Agora os radicais religiosos e seculares trabalhavam juntos na mesma facção política. Em 1981 o coquista Druckmann, ex-membro do Gailet, fundou o Partido Moracha Herança, para reivindicar mais assentamentos na margem ocidental. Os integrantes do Gush não viam paz em Camp David, ressaltavam a relação etimológica entre as palavras Shalom, paz, e Gemut, interesa. A verdadeira paz significava integridade territorial e a preservação de toda a terra de Israel. Não podia haver meio termo, como explicou o rabino Eleazar Waldaman, do Gush. Israel travava uma luta contra o mal, da qual dependia o destino do planeta. A redenção não é apenas a redenção de Israel, mas a redenção de todo o mundo. No entanto, a redenção do mundo depende da redenção de Israel. Dela deriva nossa influência moral, espiritual e cultural sobre o mundo inteiro. Da habitação de toda a terra de Israel por seu povo advirá bênção para toda a humanidade. 18. Parecia impossível, porém, implementar esse imperativo mítico num mundo governado segundo princípios pragmáticos seculares. Por mais belicosa ou bíblica que fosse sua retórica, Begin não pretendia deixar o mitos interferir no logos prático da política. Desde o começo eficiência e efetividade eram o lema do espírito moderno. Princípios absolutos tinham de adaptar-se a considerações e programas políticos de ordem prática. Begin precisava manter sua boa reputação frente aos Estados Unidos, que queriam o processo de paz. Esse seria sempre um dos maiores problemas dos fundamentalistas que lutavam em nome de Deus no mundo político moderno. O Gush Emunim conquistou algumas vitórias nessa época. Em 1978 Shlomo Aviner, formado na Sorbonne e na Merkaz Arab, fundou a Yeshiva Teret Cohen em coroa de sacerdotes, no bairro muçulmano de Jerusalém Oriental, sobranceira ao Monte do Templo, onde se situa a cúpula do Rochedo, o terceiro lugar mais sagrado do mundo islâmico. A Yeshiva destinava-se ao estudo de textos referentes ao culto e aos sacrifícios sacerdotais realizados no templo bíblico, tendo em vista a preparação para a vinda do Messias e a reconstrução do templo em seu local de origem.
como isso implicaria a destruição do santuário muçulmano, a Teretikon constituía, por si só, uma provocação. Ademais, deu início a um projeto de colonização da cidade velha de Jerusalém, que Israel anexara em 1967. A despeito da comunidade internacional, a yeshiva começou, secretamente, a comprar propriedades árabes e reconstruir velhas sinagogas no bairro muçulmano, a fim de estabelecer uma forte presença judaica nessa parte da cidade. 19. A segunda vitória ocorreu em 1979, quando a Suprema Corte israelense ordenou o desmantelamento de Elon Moreh, a sudeste de Nablus, e o Gush Emunim ameaçou deflagrar uma guerra civil e uma greve de fome. No final de janeiro de 1980, o gabinete designou uma comissão especial para encontrar meios de salvaguardar colônias existentes e criar novas oportunidades dentro dos limites impostos pela Suprema Corte. Em 15 de maio, o governo anunciou um plano quinquenal para instalar 59 novas colônias na margem ocidental. 20. Contudo, apesar desses sucessos isolados, os dias de glória do movimento já pertenciam ao passado. Os israelenses estavam gostando da paz. E em 1982 o Gush Emunim amagou uma séria derrota. Fiel aos acordos de Camp David, Israel evacuara a próspera cidade secular de Yamit, construída pelo governo trabalhista nas bordas do Sinai. Moshe Levinger declarou que o vírus da paz infectara o sionismo. 21. E reconduziu a Yamit milhares de colonos, que ocuparam as casas abandonadas, desafiando as fedidas a desalojá-los. Lembrou-lhes as guerras judaicas contra Roma. 66-72, quando 960 homens, mulheres e crianças se suicidaram na fortaleza de Massada para não se entregar ao exército romano. Os rabinos do Gush consultaram dois importantes rabinos israelenses, que todavia condenaram o martírio, e mais uma vez Levinger rasgou as vestes em sinal de luto. 22. Quando as fedis chegaram para remover os colonos, não derramaram uma só gota de sangue, porém o Gush se preparara para um confronto, e por um momento religiosos e seculares pareciam posicionados num campo de batalha. O episódio de Yamit possivelmente constituiu uma tentativa inconsciente de negar uma terrível verdade. O grande despertar que os conquistas esperavam não ocorrera. A redenção talvez não fosse iminente. Afinal, como podia ser santo um estado que fazia concessões territoriais tão pusilânimes? Os religiosos do Gush experimentavam a grande desilusão de uma esperança messiânica que poderia levar a atitudes mais desesperadas. Apesar de seus melhores esforços, o movimento não conseguira fazer a política de Deus funcionar no mundo concreto. Pouco antes da retirada do Sinai, o rabino Koch faleceu, e sua morte intensificou esse sentimento de abandono. Sem ninguém que pudesse indiscutivelmente ocupar o lugar de Koch, o Gush se dividiu. Alguns recomendavam paciência, oração e uma nova ênfase na instrução para reavivar o verdadeiro espírito de Israel. Outros preferiam a violência. Os acordos de Camp David encontraram oposição não só entre religiosos israelenses, mas também entre muçulmanos egípcios. Graças à sua iniciativa de paz, Anwar Sadat conquistara a estima e a admiração do Ocidente. Todavia, embora muitos setores da sociedade apreciassem a paz, os egípcios em geral se sentiam mais ambivalentes em relação a seu governante. A maioria da população amava Nasser. Não obstante a catástrofe da Guerra dos 6 Dias, Sadat nunca inspirou a mesma afeição. Sempre fora considerado politicamente insignificante quando chegou ao poder. Em 1971, teve de neutralizar uma tentativa de golpe palaciano contra ele. Em 1973, porém, seu comparativo sucesso na Guerra do Yom Kippur contribuiu muito para sua legitimidade. 23. Tendo sido aprovado no campo de batalha e tendo restaurado a confiança dos árabes, Sadat conseguiu levar seu povo ao processo de paz que, acreditava, ajudaria o Egito e repararia as relações com o Ocidente. Após a derrota de 1967, Nasser se afastar um pouco do socialismo e der início a uma reaproximação com os Estados Unidos. Reconhecendo o novo clima religioso do Oriente Médio, voltar a rechear seus discursos com referências islâmicas. Embora mantivesse os irmãos muçulmanos presos, Sadat acentuou essas duas tendências. Em 1972 demitiu os 1.500 consultores soviéticos contratados por seu antecessor e depois da Guerra do Yom Kippur anunciou na nova política que introduziria o Egito no mercado capitalista mundial. Chamou-a de Infita a porta aberta. 24. No entanto, não era economista, e a Infita exacerbou os problemas financeiros do país. Sempre um calcanhar de Aquiles. A porta aberta certamente propiciou uma enxurrada de dinheiro e produtos estrangeiros. Acordos fiscais vantajosos atraíram investidores ocidentais, e o Egito realmente se aproximou mais dos Estados Unidos. Uma pequena parcela da burguesia ascendente também se beneficiou, e alguns egípcios fizeram fortuna. A vasta maioria, porém, sofreu. Os empresários locais não tinham como enfrentar a concorrência estrangeira. Havia corrupção, e o consumismo ostensivo da elite provocava revolta. Os jovens em particular sentiam-se marginalizados. Apenas 4% tinham possibilidade de conseguir um emprego razoável. Os outros sobreviviam com os minguados salários do setor público e com os ganhos de seu trabalho extra, e comumente medíocre, como taxistas, encanadores e eletricistas. As moradias decentes eram proibitivamente caras. Assim, os jovens noivos em geral tinham de esperar anos para poder se casar. Sua única esperança era a imigração. Centenas de milhares de egípcios partiram em busca de trabalho nos ricos países produtores de petróleo, onde podiam ganhar bem, mandar dinheiro para a família e poupar para o futuro. Muitos camponeses participaram desse êxodo para o Golfo e só voltaram com dinheiro suficiente para construir uma casa ou comprar um trator. 25.
se conquistou para Sadat a estima do Ocidente. A infita obrigou muitos egípcios a exilar-se, enquanto americanos se instalavam no Egito com as suas empresas e sua cultura. Grande parte da população local achava o país cada vez mais estranho e ocidentalizado. O próprio Sadat estava se distanciando de seu povo. Ele e sua mulher, Jean, ostentavam um estilo de vida tipicamente ocidental. Com frequência recebiam celebridades estrangeiras, bebiam e desfrutavam o luxo de suas numerosas mansões, reformadas ao custo de milhões de dólares, distantes das dificuldades que a maioria dos egípcios enfrentava. Isso não condizia com sua imagem de homem religioso, cuidadosamente cultivada. Segundo a tradição sunita, o bom governante não se afasta de seu povo. Levou uma vida simples e frugal e zela pela distribuição mais justa possível da riqueza de sua sociedade. 26. Autodenominando-se o presidente devoto, numa tentativa de afinar-se com o novo clima religioso do país, e incentivando a imprensa a fotografá-lo nas mesquitas com uma destacada marca de cinza na testa, para mostrar que se prostrava em oração 5 vezes por dia, Sadat inevitavelmente convidava os muçulmanos a tecerem comparações desfavoráveis entre seu comportamento real e sua conduta ideal. Superficialmente, porém, ele beneficiou a religião. Precisava imprimir a seu regime uma identidade diferente da do nasserismo. Desde a época de Muhammad Ali, os egípcios repetidamente tentaram encontrar seu lugar no mundo moderno. Imitaram o Ocidente, adotaram políticas e ideologias ocidentais, lutaram pela independência e procuraram reformar sua cultura segundo padrões europeus modernos. Não tiveram sucesso. Como os iranianos, muitos deles achavam que chegara a hora de voltar para si mesmos e criar uma identidade moderna, mas caracteristicamente islâmica. Sadat soube capitalizar isso. Estava procurando fazer do islamismo uma religião civil, conforme o modelo ocidental, subserviente ao Estado. Enquanto Nasser perseguira grupos islamistas, Sadat os libertava. Entre 1971 e 1975 soltou pouco a pouco os irmãos muçulmanos que definhavam nas prisões e nos campos de concentração. Relaxou as leis severas de seu antecessor que controlavam grupos religiosos e permitiu que se reunissem, orassem e tivessem publicações próprias. Não autorizou o restabelecimento da Sociedade dos Irmãos Muçulmanos como organização política plenamente ativa, mas concedeu-lhe liberdade para rezar e fundar um jornal, Al chamado. Deixou que se construíssem muitas mesquitas e que o islamismo tivesse mais espaço na mídia. Também cortejou agremiações de estudantes islâmicos, encorajando-os a tomar dos socialistas e dos nasseristas o controle sobre os campi. Nasser tentara suprimir a religião e descobrira que essa política coerciva era contraproducente, acarretara o surgimento da religiosidade mais extrema promovida por Sayyid Qutb. Agora Sadat tentava se apropriar da religião e usá-la para alcançar seus próprios objetivos, o que também se revelaria um erro trágico. A princípio sua política parecia um sucesso. A Sociedade dos Irmãos Muçulmanos, por exemplo, aparentemente aprenderam a lição. Seus líderes mais velhos, libertados da prisão, mostravam-se decididos a repudiar Sayyid Qutb e o aparelho secreto e desejosos de retomar a política não violenta e reformista de Hassan al-Banna. Os irmãos queriam um Estado governado de acordo com a lei muçulmana, mas achavam que esse objetivo só poderia ser alcançado no longo prazo, com métodos pacíficos e legais. 27. Embora dissessem que estavam resgatando o espírito original da sociedade, a organização era agora muito diferente. Enquanto Banna atraíra sobretudo trabalhadores e indivíduos da classe média, na década de 1970 o que os estudiosos às vezes chamam de neo-irmandade atraía burgueses que prosperaram com a porta aberta, levavam uma vida confortável e estavam dispostos a cooperar com o regime. Essa nova irmandade não agradava a maioria, que se distanciava cada vez mais do Egito de Sadat e sofria privações sem fim. Na falta de outra forma permitida de oposição ao regime, muitos dos mais descontentes buscavam uma alternativa islâmica mais radical. 28. Entretanto a política de Sadat logo malquistou a neo-irmandade, cujo jornal Al-Dawa, com uma circulação de cerca de 78 mil exemplares, publicava mensalmente notícias sobre os 4 inimigos do Islã: o cristianismo ocidental, que em geral chamava de Al-Salib e a Cruzada, para ressaltar seu imperialismo, o comunismo, o secularismo, representado por Ataturk, e o sionismo. O jornal considerava a judiaria como a abominação suprema, inextricavelmente ligada com os outros 3 inimigos. Citava passagens do Alcorão referentes aos judeus que se rebelaram contra o profeta em Medina e ignorava trechos positivos sobre a fé judaica. 29. Afirmava que seu antissemitismo remontava ao profeta, mas na verdade se tratava de uma inovação recente, baseada nos protocolos dos sábios de Sião, e não em fontes islâmicas. A neo-irmandade não podia, portanto, permanecer fiel a Sadat depois de Camp Davi. 30. Contudo, uma seita muçulmana mais radical surgira por ocasião da histórica visita de Sadat a Jerusalém. Seus líderes estavam sendo julgados pelo assassinato de Muhammad al-Dabi, ilustre sábio religioso e ex-ministro do governo. Os egípcios se escandalizaram ao ouvir esses jovens declararem que desde a época dos 4 primeiros califas corretamente orientados Rashidun, o Islã declinava e nada fizera que não fosse idolatria, que o Egito inteiro, inclusive o presidente e o establishment religioso, pertenciam a Jaliá, que era necessário destruir essa sociedade Jali e construir sobre suas ruínas uma sociedade verdadeiramente muçulmana, baseada no Alcorão e na Sunna. Deus escolhera Shukri Mustafa, o fundador da seita, para implantar uma nova lei e reconduzir a história islâmica ao caminho certo. 31. Shukri fora detido pelo regime de Nasser em 1965, aos 23 anos de idade, porque estava distribuindo panfletos da Sociedade dos Irmãos Muçulmanos. 32. Esse delito irrelevante lhe valeu um confinamento de 6 anos, durante os quais ele leu mal do Qutb, como muitos irmãos mais jovens.
fascinou-se com suas ideias. Nas prisões, esses muçulmanos mais radicais praticavam a segregação estrita preconizada por Qutb. Afastavam-se dos outros detentos e dos irmãos mais velhos e mais moderados, declarando-os jahili. Alguns, porém, mantinham suas opiniões em segredo. Qutb achava que a sua vanguarda demoraria muito para estar em condições de deflagrar a jihad contra a sociedade jahili. Primeiro tinha de passar pelos 3 estágios iniciais do programa de Maomé e preparar-se espiritualmente. Assim, alguns jovens extremistas presos admitiam que por enquanto estavam fracos e incapazes de desafiar o regime do mal. Deviam, pois, continuar vivendo normalmente na Jalia e aguardar o momento propício para entrar em ação. Shukri, porém, pertencia ao grupo mais fervoroso, defensor da separação total no Fissalá Kamilá, certos de que quem não aderia à sua seita era infiel. Os verdadeiros crentes negavam-se a falar com seus companheiros de cárcere e frequentemente se envolviam em brigas de socos. 33. Quando saiu do campo de Abu Zabal, em 16 de outubro de 1971, Shukri fundou a Sociedade dos Muçulmanos. Os membros desse novo grupo se consideravam a vanguarda de Qutb e se dedicaram a cumprir seu programa, isolando-se a fim de preparar-se para a jihad. Vendo toda a sociedade egípcia como corta, recusavam-se a entrar nas mesquitas e decretaram a excomunhão. Takfir, do estabelecimento religioso e secular. Alguns partiram para os desertos e cavernas das montanhas nos arredores de Asyut, cidade natal de Shukri. A maioria morava em quartos alugados nos bairros mais pobres da periferia das grandes cidades, onde tentava levar uma vida genuinamente islâmica. Em 1976 a Sociedade dos Muçulmanos tinha cerca de 2.000 membros de ambos os sexos, convencidos de que Deus os escolhera para construir uma umma pura sobre as ruínas da Jalia contemporânea. Estavam nas mãos de Deus. Agora que tomaram a iniciativa, Deus faria o resto. A polícia os vigiava atentamente, mas logo os deixou de lado, concluindo que se tratava de um bando de malucos inofensivos. 34. Contudo, se Sadat e seus assessores se dessem ao trabalho de examinar a vida desses jovens fundamentalistas desesperados, talvez percebessem que tais comunidades muçulmanas constituíam o reverso da porta aberta e refletiam o lado sombrio do Egito moderno. A excomunhão de toda a sociedade egípcia pode ter sido exagerada, porém não foi totalmente infundada. Por mais mesquitas que se construíssem, não havia nada de islâmico numa nação em que uma pequena elite controlava a riqueza e a maioria da população vivia à míngua. A migração de membros da sociedade para os bairros mais miseráveis também demonstrava as agruras de muitos jovens que se sentiam deslocados e expulsos de sua própria terra. Rapazes que Shukri enviava para os países do Golfo, no rastro de tantos outros jovens egípcios, sustentavam as comunidades do grupo. Muitos tinham formação universitária, porém Shukri dizia que todo conhecimento secular era perda de tempo. Os muçulmanos só precisavam do Alcorão. Eis aí mais um exagero, que no entanto tinha um fundo de verdade. Na década de 1970 muitos egípcios recebiam uma educação totalmente inútil. Os ensinamentos e os métodos de estudo eram inadequados, e o diploma universitário não garantia um emprego decente. A criada de uma família estrangeira provavelmente ganhava mais que um professor assistente de uma faculdade. 35. Enquanto agiu discretamente, a sociedade não teve problemas com o regime. Em 1977, porém, Shukri saiu da sombra. Em novembro de 1976 grupos islâmicos rivais roubaram-lhe alguns adeptos, que em sua opinião se tornaram apóstatas e mereciam morrer. Seus discípulos desfecharam uma série de ataques contra esses desertares, e 14 deles foram presos por tentativa de homicídio. Shukri imediatamente partiu para a ofensiva. No primeiro semestre de 1977 fez campanha pela libertação de seus prosélitos, enviando artigos para os jornais e tentando conseguir espaço no rádio e na televisão. Como não obteve nenhum resultado com esses métodos pacíficos, recorreu à violência. Em 7 de julho sequestrou Muhammad al-Dabi, autor de um panfleto que acusava a sociedade de heresia. No dia seguinte publicou um comunicado em 3 jornais egípcios, bem como em vários países muçulmanos, em Nova York, Paris e Londres. Exigiu a libertação imediata dos discípulos, as desculpas da mídia por sua cobertura negativa da sociedade e a formação de uma comissão para investigar o sistema legal e os serviços de inteligência do regime. Evidentemente não conhecia a natureza do Estado que estava desafiando. Sadat nunca permitiria qualquer discussão sobre os métodos de sua polícia secreta. Dias depois, quando se encontrou o corpo de Dabi, Shukri foi preso, juntamente com centenas de seguidores. Após um breve julgamento, foi executado com 5 dos principais membros da sociedade. A imprensa chamou a seita de Takfir ou excomunhão e migração, por causa de sua ideologia rejeicionista e condenatória. 36. Como grande parte da teologia fundamentalista, o grupo surgiu da experiência do ódio e da marginalização, mas a história de seu líder nos lembra que nem sempre é correto taxar simplesmente de lunático um movimento desse tipo. Embora desequilibrado e tragicamente equivocado, Shukri criou uma contracultura que espelhava o lado mais tenebroso do Novo Egito, enaltecido com tanto entusiasmo pelo Ocidente. Revelava de maneira distorcida e exagerada o que estava de fato acontecendo e expressava a alienação de muitos jovens egípcios num país que não lhes parecia mais o seu. Igualmente reveladores, porém mais bem-sucedidos e duradouros, foram os Jamaat al-Ismailiyah, grupos estudantis islamistas que dominaram os campi durante a presidência de Sadat. Como a sociedade de Shukri, os Jamaat se consideravam a vanguarda de Qutb. Todavia, em vez de afastar-se do mundo, tentavam criar um espaço islâmico num meio que parecia indiferente às suas necessidades. Longe de ser como Oxford, Harvard ou a Sorbonne,
As universidades eram instituições imensas, insensíveis e mal equipadas. Entre 1970 e 1977 o número de estudantes passou de aproximadamente 200 mil a meio milhão, o que resultou numa superlotação alarmante. 2 ou 3 alunos dividiam a mesma carteira, e as salas de aula e os laboratórios estavam sempre tão cheios que praticamente não se conseguia ouvir a voz do professor, sobretudo quando os microfones estavam quebrados. A superlotação era particularmente penosa para as mulheres, muitas das quais provinham de um ambiente tradicional e achavam intolerável a aglomeração de rapazes à sua volta, na escola e nos ônibus que transportavam os estudantes para seus alojamentos igualmente apinhados. O aprendizado resumia-se na memorização, e o sucesso nos exames exigia a recitação maquinal das anotações feitas em classe e dos manuais publicados pelos professores. As faculdades de letras, filosofia, direito e ciências sociais eram um lixo e viviam praticamente às moscas. Independentemente de sua vocação, jovens talentosos se deparavam com apenas as opções de estudar medicina, farmacologia, odontologia, engenharia ou economia, ou de conformar-se com os piores professores e com as mínimas possibilidades de conseguir um emprego razoável depois de formados. Ao invés de aprimorar sua capacidade de refletir sobre os problemas da humanidade ou da sociedade, eram obrigados a absorver informações passivamente. Assim, sua iniciação à cultura moderna era cronicamente superficial e deixava intactas suas crenças e práticas religiosas. 37. Os Jamaat produziram poucos livros ou panfletos, mas um artigo que Isam al-Din escreveu para o Al-Dawa, em 1980, resume suas principais ideias, nitidamente inspirados em Sayyid Qutb. Esses grupos acreditavam que na hora de os egípcios se livrarem das ideologias ocidentais e soviética que os dominaram durante tanto tempo e voltar para o islamismo, o Egito ainda era controlado por infiéis e só um grande despertar religioso poderia torná-lo realmente independente. 38. Os Jamaat não se limitavam a discutir ideias, mas criativamente aplicavam a ideologia islâmica às suas circunstâncias. Em 1973 inauguraram seus acampamentos de verão nas principais universidades. 39. Ali estudavam o Alcorão, rezavam juntos à noite e ouviam sermões sobre a idade do ouro do Islã, a trajetória do profeta e os 4 Rashidun. De dia dedicavam-se a atividades esportivas e aulas de defesa pessoal. Durante algumas semanas viviam, pensavam e agiam num ambiente totalmente islâmico. Faziam, em certo sentido, uma hijra temporária, uma migração da sociedade estabelecida para um mundo onde podiam vivenciar o Alcorão e experimentar o impacto do livro sagrado em sua vida. Descobriam como era viver num meio realmente fiel aos ensinamentos das escrituras. Tinham uma amostra de uma utopia muçulmana em tudo contrário ao falso islamismo do regime. Escutavam pregadores e oradores discorrerem sobre a decepção com a modernidade, que podia funcionar muito bem na Europa ou nos Estados Unidos, mas que no Egito beneficiara unicamente os ricos. De volta às aulas, tentavam reproduzir algumas de suas experiências no campus. Criaram um serviço de micro-ônibus para suas colegas, a fim de poupar-lhes o constrangimento que com frequência sofriam no transporte público. Pela mesma razão reivindicaram fileiras separadas para rapazes e moças nas salas de aula e propuseram o uso do traje islâmico para ambos os sexos. As roupas longas e fechadas eram mais práticas numa sociedade que não via com bons olhos o namoro ocidental e onde a frustração sexual constituía um problema para os jovens, já que o casamento, por motivos de ordem econômica, estava fora de cogitação. Os Jamaat também promoviam sessões de estudo nas mesquitas, que, ao contrário dos alojamentos barulhentos e lotados, favoreciam a concentração. Essas táticas se revelaram eficazes. A moça que, em princípio, usava o traje tradicional ou se sentava na fileira feminina da classe apenas para evitar constrangimentos conscientizava-se, ao mesmo tempo, de que o regime se preocupava menos com seu bem-estar que os Jamaat. O jovem que saía de seu tumultuado dormitório para estudar numa mesquita fazia uma pequena hijra simbólica e constatava que um ambiente islâmico era muito melhor para ele. 40. Muitos estudantes provinham de uma sociedade agrária, tradicional, pré-moderna. Na universidade, além de experimentar a modernidade como algo estranho, impessoal e desconcertante, não recebiam ferramentas intelectuais que os habilitassem a criticar o regime. Muitos concluíam que só o islamismo fazia sentido neste mundo. Os observadores ocidentais se alarmaram com a retomada do véu, que desde a época de Lord Cromer consideravam um símbolo do atraso e do patriarcado árabes. Não pensavam assim as mulheres muçulmanas que voluntariamente assumiam o traje islâmico por motivos de ordem prática e também como um modo de rejeitar uma identidade ocidental. O véu, a chapa e a túnica longa podiam simbolizar aquela volta para si mesmos que os islamistas tentavam realizar com tanta dificuldade no período pós-colonial. Afinal, o traje ocidental nada tem de sagrado. O desejo de ver todas as mulheres usando devera-se a tendência de considerar o ocidente como a norma que o resto do mundo tem de seguir. Ao longo dos anos a mulher velada passara a representar a autoafirmação do Islã e sua rejeição da hegemonia cultural do ocidente. Ao optar por esconder-se, ela desafia os costumes sexuais do ocidente, com sua estranha compulsão para mostrar tudo, enquanto os ocidentais tentam submeter o corpo ao controle da vontade, dedicando-se à ginástica e aos exercícios físicos, e, apegados a esta vida, procuram torná-lo imune ao processo do tempo e do envelhecimento. O corpo encoberto do muçulmano tacitamente declara sua obediência a ordens divinas e sua orientação para a transcendência, não para este mundo, enquanto os ocidentais com frequência expõem até exibem como um privilégio o corpo dispendiosamente bronzeado e finamente esculpido. O corpo do muçulmano, envolto em roupas muito semelhantes, enfatiza a igualdade da visão islâmica e afirma o ideal de comunidade, presente no Alcorão, em oposição ao individualismo da modernidade ocidental. Mais ou menos como as comunas de Shukri e Mustafa, a muçulmana velada constitui uma crítica tácita ao lado mais sombrio do espírito moderno.
41. A mulher que decidia usar o traje islâmico não estava necessariamente aceitando a submissão feminina da pré-modernidade. Uma pesquisa realizada no Egito em 1982 revela que, enquanto as mulheres veladas geralmente eram mais conservadoras que as que preferiam a indumentária ocidental, uma porcentagem extraordinariamente alta de islamistas tinha opiniões progressistas sobre os papéis sexuais. Entre as mulheres veladas, 88% consideravam importante a educação feminina, 88% achavam aceitável trabalhar fora e 77% pretendiam trabalhar depois de formadas. Entre as não veladas, os índices eram, respectivamente, 93, 95 e 85%. A diferença se acentuava com relação a outros aspectos, porém a maioria das mulheres veladas pensava que ambos os sexos deviam ter direitos e deveres políticos iguais, 53%, e que as mulheres deviam ter acesso aos mais altos cargos públicos, 63%. Apenas 38% delas, mas 66% das outras, acreditavam em igualdade conjugal. Para a maioria, 67% das veladas e 52,7% das não veladas, a Sharia devia ser a lei do país. 42. É verdade que, como toda lei pré-moderna, a Sharia reduz as mulheres a urna posição secundária e inferior. Entretanto, conforme lei Lamed já assinala um homem a não regender em Islã, essas mulheres, como tantos reformadores muçulmanos do passado, estavam tentando retornar ao verdadeiro islamismo do Alcorão e da Sunna, não a fique medieval de Al-Azhar. O verdadeiro islamismo prega igualdade e justiça para todos, inclusive para elas, acreditavam. A May já admite, porém, que podiam ser absorvidas pelo estabelecimento patriarcal e observa que a implantação de um regime islâmico comumente resultou numa deterioração da condição feminina. 43. Quando as coisas não vão bem, é fácil aplacar o descontentamento dando aos homens mais controle sobre suas mulheres. Não obstante, continua sendo verdade que o traje islâmico nem sempre indica a submissão feminina. A estudiosa turca Nilufer Goli afirma que as mulheres veladas geralmente são militantes, francas e instruídas. 44. Muitas delas desempenharam papel ativo e por vezes heróico na nova ofensiva fundamentalista. A May também assinala que no Egito o traje islâmico não representa uma volta ao passado. As roupas que muitas mulheres preferiam nas décadas de 1970 e 1980 nada tinham de tradicional. Era uma moda nova, como os estilos ocidentais, a parte as mangas e saias longas, e não a indumentária de suas avós. Na verdade era uma espécie de meio termo, de uniforme de transição para a sociedade moderna. Nessa época mais mulheres começavam a receber instrução superior. Muitas universitárias que optavam pelo traje islâmico estavam entre os primeiros membros de sua família a ir além do ensino básico. Com frequência provinham do campo. Usavam, portanto, uma versão moderna da roupa de suas parentas. Ao deparar-se com a alarmante modernidade da cidade grande, cosmopolitismo, consumismo desenfreado, desigualdades, violência, superpopulação, podiam facilmente se perder. Sua vestimenta proclamava sua mobilidade ascendente, mas também dava alguma continuidade ao que haviam usado antes. A identidade islâmica e a comunidade que a acompanhava amenizavam um rito de passagem que poderia ser traumático. Vimos que em termos de estilo de vida e ideologia a religião ajudaram os fiéis do passado em sua transição do convencional para o mais moderno. O traje islâmico, para homens e mulheres, podia ser mais um desses recursos. 45. Toda transição é dolorosa. Porém, no final da década de 1970 os Jamaat ajudaram jovens universitários de ambos os sexos a expressar sua frustração e sua confusão, muitas vezes de maneira violenta. Embora fosse o menos agressivo dos movimentos islâmicos egípcios dos anos de 1970, alguns líderes mais militantes recorriam à força bruta para dominar o campus. O arabista americano Patrick Gaffney elaborou um estudo do Jamaat al-Islamiyah, da Universidade de Minya, no Alto Egito, onde o corpo docente ainda era modesto e o pequeno grupo tinha poucos rivais. O Jamaat começou por definir certos espaços como islâmicos, um quadro de avisos, um setor da lanchonete, as partes sombreadas do gramado. Utilizando táticas de intimidação, em 1977 assumiu o controle da União Estudantil, construiu uma mesquita numa área comum às faculdades de arte e educação, onde os alunos deviam reunir-se nos intervalos de aula. Ali distribuía tapetes de oração, amplificava as preces com alto-falantes e mantinha jovens barbudos constantemente estudando o Alcorão. 46. Podemos dizer que essa ocupação agressiva de um espaço secular correspondeu a uma tosca tentativa de reconstruir o Islã e implantá-lo num mundo ocidentalizado. O Jamaat Minya recusou-se a admitir a expansão universal da civilização ocidental e tentou mudar o mapa. Com a adoção do traje muçulmano, a conversão de um espaço profano em mesquita constituiu uma rebelião contra um estilo de vida totalmente secularizado. Por quase um século os egípcios, como outros povos em desenvolvimento, foram considerados incapazes de fazer história e estabelecer sua própria sociedade moderna. Agora os islamistas estavam fazendo alguma coisa acontecer, ainda que em pequena escala. Estavam protestando contra a centralidade do ponto de vista ocidental e expondo suas opiniões, como os movimentos étnicos ou pró-direitos civis, como o feminismo ou ambientalismo. As organizações estudantis muçulmanas lutavam para reafirmar uma identidade, valores e questões que, a seu ver, a modernidade industrial reprimira, e para enfatizar a vitalidade do local e do particular em oposição à uniformidade da sociedade global imposta pelo Ocidente. Como outros movimentos pós-modernos, realizavam um ato de descolonização simbólica, uma tentativa de descentrar o Ocidente e demonstrar a existência de outras possibilidades para o gênero humano. Quando Sadat se aproximou ainda mais do Ocidente e fez as pazes com Israel, que os islamistas consideravam
consideravam o alter ego dos Estados Unidos no Oriente Médio. A ruptura com o regime se tornou praticamente inevitável. Em Minas, os estudantes intensificaram sua violência, depredaram igrejas, atacaram colegas que se recusavam a usar o traje muçulmano e, em fevereiro de 1979, ocuparam durante uma semana o prédio da prefeitura. Quando a polícia fechou uma de suas mesquitas, reuniram-se no meio da rua para a oração comunitária da sexta-feira, parando o trânsito. Em seguida tomaram a cidade universitária, inclusive os alojamentos dos colegas, e mantiveram 30 estudantes cristãos como reféns. 2 dias depois, 1.000 soldados sufocaram a rebelião. 47. Até 1977, Sadat apoiava os Jamaat al-Islam e a, mas retirou seu apoio ante os acontecimentos de Mina. Em 14 de abril de 1979, visitou o Alto Egito e declarou às universidades de Mina e Aziut que não toleraria mais esse abuso da religião. Em junho, baniu a união dos estudantes egípcios e congelou seus bens. Entretanto, os Jamaat eram fortes demais para desaparecer. No final do jejum do Ramadã, realizaram concentrações maciças nas principais cidades do país. No Cairo, 50.000 islamitas rezaram diante do Palácio Presidencial Abidin, tacitamente advertindo a Sadat que devia governar em conformidade com a lei de Deus. Yusuf al-Qaradawi, ilustre imã muçulmano, viajou desde o Golfo para falar à multidão. Lembrou a Sadat, então muito empenhado na preservação da múmia de Ramsés II, que o Egito é muçulmano, e não faraônico. Os jovens dos Jamaat al-Islam e a são os verdadeiros representantes do Egito, e não a Avenida das Pirâmides, os espetáculos teatrais, os filmes. O Egito não é mulheres nuas, mas mulheres veladas, fiéis às prescrições da lei divina. O Egito é jovens que deixam a barba aquecer. É a terra de Al-Azhar. 48. A repressão e a coerção surtiram o efeito de sempre. Os estudantes islamistas redobraram seus esforços para transformar os campi em baluartes islâmicos e desferiram novos ataques a cinemas, teatros, cristãos e mulheres sem véu. Também passaram a difundir suas ideias fora das universidades. Agora estavam em guerra aberta contra o regime seu etos secularizado. Os Jamaat não podiam reagrupar-se, e muitos de seus membros aderiram às novas células secretas dedicadas a uma jihad mais violenta. Todos esses fatos tiveram como pano de fundo a Revolução Iraniana, enquanto Sadat, em sua tentativa de aproximar-se mais do Ocidente, orgulhosamente se referia a Reza Pahlavi como seu antigo. Os militantes islâmicos do Egito exultavam ao saber que os revolucionários iranianos estavam derrubando o Shah. A Revolução Iraniana de 1978-79 foi um divisor de águas. Foi uma inspiração para milhares de muçulmanos do mundo inteiro que desde muito viam sua religião atacada. A vitória de Khomeini mostrou que o islamismo não estava fadado à destruição, mas podia lutar contra grandes forças secularistas e vencê-las. Ao mesmo tempo, a revolução horrorizou muitos ocidentais. A barbárie aparentemente triunfara sobre o iluminismo. Para numerosos secularistas, Khomeini e o Irã representavam tudo o que a religião tinha de errado, e até mesmo de mal, principalmente porque a revolução revelou o ódio de muitos iranianos pelo Ocidente em geral e pelos Estados Unidos em particular. No início da década de 1970, o Irã parecia florescer. Investidores americanos e a elite iraniana ganharam fortunas com os novos negócios criados pela Revolução Branca. Longe de ser um centro de espionagem, como diriam os revolucionários, a embaixada dos Estados Unidos em Teherã era um centro de corretagem que colocava americanos ricos em contato com iranianos ricos. 49. No entanto, mais uma vez, só a elite se beneficiava, o Estado prosperava, a população empobrecia, havia um consumismo desenfreado nas camadas mais altas da sociedade e corrupção e privação entre os pequenos burgueses e os pobres dos centros urbanos. A alta do preço do petróleo, em 1973-74, seguiu-se uma terrível inflação, devido à falta de oportunidade de investimentos para todos, exceto para os muito ricos. 1 milhão de trabalhadores estavam desempregados. Muitos comerciantes se arruinaram com o influxo de produtos estrangeiros. E em 1977 a inflação começou a afetar os ricos. Nesse clima de descontentamento e desespero, as duas principais organizações guerrilheiras entraram em ação, assassinando militares e consultores americanos. Havia muito ressentimento contra os americanos sediados no Irã, que pareciam lucrar com o caos. Nessa época o regime do Shah se tornou mais tirânico e autocrático que nunca. 50. Muitos iranianos insatisfeitos se voltaram para os ulemás, que reagiram à crise de diferentes modos. Em o Ayatollah Shariat Madari, mujtahid eminente, condenou toda a política de confronto com o regime, embora ansiasse pela restauração da Constituição de 1906. O Ayatollah Talekani, que fora preso várias vezes por exigir a aplicação estrita da Constituição e por protestar contra os excessos do regime, alinhou-se com reformadores laicos como Mehdi Bazargan e Abollah Hassan Bani Sadr, que queriam uma república islâmica, mas não um governo clerical. Talekani não acreditava que o clero viesse a ter papel de destaque no governo. Certamente não concordava com o Velayat Faqih, o governo de um jurista carismático, concebido por Khomeini. 51. Mas Khomeini ainda simbolizava a inabalável resistência ao regime. Em junho de 1975, os alunos da Madrasa Fazia organizaram uma manifestação para lembrar o aniversário da prisão de Khomeini em 1963. A polícia invadiu o prédio, lançou bombas de gás lacrimogêneo e matou um estudante, jogando do telhado. O governo fechou a Madrasa, cujos pátios silenciosos e vazios se tornaram um poderoso símbolo da fundamental hostilidade do Shah a qualquer murmúrio de protesto e de sua oposição à religião. 52. A imaginação popular cada vez mais o identificava como Yazid, o inimigo da fé, o assassino do mártir Hussein, e como o inimigo de Khomeini, que o povo agora chamava de seu imame. No entanto,
Ao iniciar-se o ano de 1977, o regime relaxou um pouco e aparentemente se curvou à pressão pública. Jimmy Carter elegera-se presidente dos Estados Unidos em 1976, e sua campanha pelos direitos humanos, somada a um relatório da Anistia Internacional sobre a situação dos tribunais e prisões iranianas, talvez tenha convencido o Shah a fazer algumas concessões à maioria descontente. Na prática, pouca coisa mudou, porém as leis da censura se afrouxaram e uma onda de publicações invadiu o mercado, revelando frustração em quase todos os setores da sociedade. Os estudantes estavam furiosos com a interferência do governo nas universidades. Os agricultores protestavam contra a importação de produtos agrícolas, que aumentavam a pobreza no campo. Os negociantes se mostravam preocupados com a inflação e a corrupção. Os advogados clamavam contra a decisão de rebaixar a Suprema Corte. 53, mas ainda não se falava em revolução. A maioria dos ulemas seguiu o exemplo de Shariat Madari e mantinha a tradicional postura quietista. O mais eloquente protesto contra o governo partiu dos escritores, e não do clero. Entre 10 e 19 de outubro de 1977, cerca de 60 importantes escritores iranianos leram sua obra a milhares de pessoas no Instituto Goethe de Teherã. A Savak não interrompeu essas leituras, que todavia eram francamente hostis ao regime. 54. Parecia que o governo estava aprendendo a admitir o protesto pacífico, mas a nova era não durou muito. Pouco depois dos encontros literários, o Shah percebeu claramente que a situação se tornava incontrolável. Numerosos dissidentes conhecidos foram presos, e em 3 de novembro de 1977 o filho de Khomeini, Mustafa, morreu misteriosamente no Iraque, quase com certeza por obra da Savak. 55. Mais uma vez o Shah se colocara no papel de Yazid. Khomeini já possui uma aura xiita e começava a ter alguma semelhança com o imã escondido no exílio. Agora, como o imã Hussein, perdia o filho, assassinado por um tirano. Em todo o Irã multidões choraram a morte de Mustafa, batendo no peito, conforme a tradição. Em Teherã a polícia investiu contra elas, e nos dias 15, 16 e 25 de novembro prendeu e espancou participantes de leituras de poemas. Mas ainda não havia sinal de um levante generalizado. Khomeini, que chamava o filho de luz de meus olhos, estava quieto em Najaf. Em 13 de novembro de 1977 Reza Pahlavi viajou para os Estados Unidos a fim de avistar-se com o presidente Carter. Todos os dias numerosos iranianos que estudavam em universidades americanas iam a Washington para gritar slogans contra o Shah diante da Casa Branca. Num jantar de cerimônia, Carter pronunciou um comovente discurso sobre a importância da especial relação entre os dois países e chamou o Irã de ilha de estabilidade numa região turbulenta do mundo. 56. Em 31 de dezembro interrompeu uma viagem à Índia para fazer uma rápida visita a Teherã, onde mais uma vez expressou seu caloroso apoio ao regime. Até o fim continuou demonstrando sua confiança em Pahlavi. Sua visita a Teherã coincidiu com o mês sagrado de Muharram, quando a tragédia de Kerbala estava bem viva na lembrança do povo. Nesse ano todos pensavam também em Khomeini. O Shah acaba de proibir as cerimônias de pesar por Mustafa, que, de acordo com a tradição, deveriam realizar-se 40 dias após sua morte. Ao viajar nessas circunstâncias dramáticas para endossar o regime de Pahlavi, Carter assumiu claramente o papel do grande Satã. Os americanos se escandalizaram ao ver sua nação qualificada de satânica durante e após a Revolução. Mesmo os que sabiam da aversão que muitos iranianos sentiam pelos Estados Unidos desde o golpe da CIA, CM 1953, repudiaram essa imagem demoníaca, por mais equivocada que fosse. A política americana não merecia ser condenada dessa maneira. Tal condenação apenas confirmava o que geralmente se pensava dos revolucionários iranianos, que eram todos fanáticos, histéricos e desequilibrados. Entretanto, a maioria dos ocidentais não entendeu a imagem do grande Satã. No cristianismo, Satã representa o mal esmagador, porém no islamismo é uma figura muito mais controlável. O Alcorão até sugere que ele acabará sendo esquecido no fim dos tempos. 57. Tamanha sua confiança na infinita bondade divina. Os iranianos que chamavam os Estados Unidos de grande Satã não estavam classificando-os de diabolicamente malvados, e sim dizendo algo mais preciso. No xiismo popular, Shaitan, o tentador, é uma criatura ridícula, cronicamente incapaz de apreciar os valores espirituais do mundo invisível. Uma história mostra reclamando dos privilégios que Deus conferiu aos humanos e dos dons inferiores que lhe couberam. Shaitan não tem profetas, contenta-se com adivinhos, faz do bazar sua mesquita, sente-se mais à vontade nos banhos públicos e, em vez de buscar Deus, procura vinho e mulheres. 58. É irremediavelmente trivial. Está preso para sempre no mundo exterior, Zaire, e não compreende que a existência possui uma dimensão mais profunda e mais importante. Para muitos iranianos, os Estados Unidos, o grande Shaitan, eram o grande trivializador. Os bares, os cassinós e o etos secularista da ocidentoxia da zona norte de Teherã representavam o etos americano, que parecia ignorar deliberadamente as realidades ocultas, batim, que dão sentido à vida. Ademais, o grande Shaitan tentara o Shah até afastá-lo dos verdadeiros valores islâmicos e levá-lo a um superficial secularismo. 59. O xiismo iraniano sempre foi motivado por duas paixões, justiça social e o invisível, Al-Ghabi. Ao longo dos séculos os ocidentais cultivaram um ethos racional, concentrado no mundo físico, tal como os sentidos o percebem. Já os xiitas iranianos,
como outros grupos pré-modernos, alimentaram a noção do mundo oculto, Batim, evocado pelo culto e pelo mito. Durante a Revolução Branca os iranianos tiveram acesso à eletricidade, à televisão e ao transporte moderno, mas a revivescência religiosa do país revelou que muita gente não se contentava com essas conquistas exteriores. Zeri, a modernização fora rápida demais e inevitavelmente superficial. Muitos ainda ansiavam pelo Batim, sem o qual sua vida não teria nem valor nem significado. Conforme explicou o antropólogo americano William Beyman, o iraniano que se sentia preso na superfície material da existência achava que perdera a alma. O esforço para chegar a uma vida interior pura ainda constituía um valor supremo para a sociedade iraniana, tanto que um dos maiores elogios que se podia fazer a alguém era dizer que seu interior, Batim, e seu exterior, Zair, são idênticos. 60. Sem um forte sentido do espiritual, muitos se sentiam completamente perdidos. Durante a Revolução Branca alguns se convenceram de que o materialismo, os bens de consumo, os divertimentos e valores estrangeiros envenenaram sua sociedade ocidental-oxiada. Ademais, o Shah, com entusiástico apoio dos Estados Unidos, parecia disposto a destruir o islamismo, fonte da espiritualidade da nação. Exilou Khomeini, fechou a Madrasa Fazia, insultou o clero e cortou seus rendimentos e matou estudantes de teologia. A Revolução Iraniana não foi meramente política. Por certo não teria ocorrido sem o regime cruel e autocrático de Reza Pahlavi e sem a crise econômica. Tampouco teria tido sucesso sem a colaboração de muitos secularistas, que, embora não sofressem desse mal-estar espiritual, uniram seus ulemas só para livrar-se do Shah. Mas a revolução foi também uma rebelião contra o ethos secularista que excluía a religião e que muitos iranianos comuns viam como uma imposição, contrária à sua vontade. A imagem dos Estados Unidos como o grande Satã evidencia isso. Muitos achavam, acertadamente ou não, que Pahlavi não agiria como agiu, se não contasse com o respaldo de Washington. Sabiam que os americanos se orgulhavam de sua política secular, que deliberadamente separava a religião do Estado. Constataram que numerosos ocidentais consideravam louvável e necessário concentrar-se no Zair. O resultado, segundo eles, era a hedonística vida noturna da zona norte de Teherã. Embora soubessem que muitos americanos eram religiosos, não viam sentido em sua fé. O interior e o exterior de Jimmy Carter não eram idênticos. Os iranianos não compreendiam como o presidente podia continuar apoiando um governante que em 1978 começara a matar seu próprio povo. Não esperávamos que Carter defendesse o Shah, pois ele é um homem religioso, que impunha a bandeira dos direitos humanos. O Ayatollah Hussein Montazeri declarou a um entrevistador depois da Revolução, como Carter, o cristão devoto, pode defender o Shah. 61. Ainda que tentasse, Carter não conseguiria se encaixar mais perfeitamente no papel de vilão que por ocasião de sua visita a Pahlavi no Réveillon de 1977. Durante o mês sagrado de Marrom, no turbulento ano seguinte os Estados Unidos passaram a representar a causa primeira dos problemas espirituais, econômicos e políticos do Irã. Grafites identificavam Carter com Yazid Pahlavi com Shim, o general que massacrou Hussein e seu pequeno exército. Alguns desenhos mostravam Khomeini como Moisés, o Shah como faraó e o presidente americano como ídolo adorado pelo faraó Shah. 62. Pensava que os Estados Unidos tivessem corrompido Pahlavi e Khomeini, cada vez mais visto sob o prisma xiita, era a alternativa islâmica para a ímpia ditadura contemporânea. Ao terminar o mês de Muharram de 1978, o Shah novamente se colocou no papel de inimigo do xiismo. Em 8 de janeiro um artigo infamante publicado no jornal semi-oficial Etelat chamou Khomeini de aventureiro descrente, preso aos centros do colonialismo. Atribuiu-lhe uma vida dissoluta e afirmou que ele havia sido espião dos ingleses e ainda estava a serviço da Inglaterra, que desejava acabar com a Revolução Branca. 63. Com esse ataque grosseiro e absurdo o Shah cometeu um erro fatal. No dia seguinte 4.000 estudantes saíram às ruas de Qum, exigindo liberdade de expressão, a retomada da Constituição de 1906, a libertação dos prisioneiros políticos, a reabertura da Madrasa Fazia e o retorno de Khomeini. O que obtiveram foi um massacre. A polícia disparou contra os jovens desarmados e, segundo os ulemas, matou 70 estudantes. Segundo o regime, apenas 10. 64. Esse foi o dia mais sangrento do Irã desde os tumultos de 1963 e, para Pahlavi, assinalou o começo do fim. William Beyman observa que os iranianos toleram muita coisa, mas que um só ato de má fé basta para romper irremediavelmente relações pessoais, comerciais e políticas. Uma vez consumada a ruptura, não há como voltar atrás. 65. Foi o que o Shah fez quando ordenou a Savak que abrisse fogo sobre os estudantes de Qum. Milhões de iranianos religiosos se enfureceram, e eclodiu a revolução. Nos meses anteriores intelectuais, escritores, advogados e empresários lideraram a oposição ao regime de Pahlavi. Em janeiro, porém, depois desse gritante ataque ao xiismo, os ulemas assumiram a liderança. O massacre fora tão hediondo que até o Ayatollah Sharat Madari abandonou seu habitual quietismo e condenou a fuzilaria nos termos mais veementes. Os ulemas de todo o país se mobilizaram. Nada foi planejado. Khomeini, que estava em Najaf, não expediu nenhuma ordem estratégica, mas, a partir da publicação do artigo do Etelat, tornou-se o instigador invisível e a inspiração da revolta. A luta centrava-se nas tradicionais cerimônias de pesar realizadas 40 dias após a morte de uma pessoa. As cerimônias se convertiam em atos de protesto contra o governo, durante os quais ocorriam mais mortes, lamentadas 40 dias depois com uma nova série de manifestações. A revolução adquiria um ímpeto irrefreável. O período de 40 dias entre uma manifestação e outra permitia que os líderes divulgassem suas instruções, e, no momento estabelecido, a população sabia exatamente onde devia se reunir, sem necessidade de planos ou
anúncios. Assim, em 18 de fevereiro, 40 dias depois do massacre de Qum, multidões conduzidas pelos ulemas e bazares tomaram as ruas das principais cidades iranianas para chorar pelos mortos. Jovens estudantes, muitas das quais usavam o véu para dissociar-se do regime, e mulheres de chador geralmente encabeçavam a marcha, como se desafiassem a polícia a disparar contra elas. A polícia efetivamente disparou, produzindo mais mártires. O confronto foi particularmente violento em Tabriz, onde morreram 100 manifestantes, talvez, e 600 foram presos. Alguns rapazes depredaram cinemas, bancos e lojas de bebidas, símbolos do grande Satã, mas não atacaram ninguém. 66. 40 dias depois, em 30 de março, realizaram-se novas cerimônias de pesar, dessa vez pelas vítimas de Tabriz. Cerca de 100 pessoas tombaram em Yazd, ao sair das mesquitas. Em 8 de maio as multidões saíram às ruas para homenagear os mártires de Yazd. 67. As prisões estavam apinhadas de presos políticos, e o número de mortos revelava a agressão de um regime que se voltara contra o próprio povo. Esse foi o último drama da paixão. Os manifestantes empunhavam cartazes onde se lia: todo lugar é Kerbala, e todo dia Ashura. 68. Assim como a palavra mártir, seu equivalente, Shed, significa testemunha. Os manifestantes mortos testemunharam o dever de combater a tirania, como fizeram Imam Hussein, e de defender os valores do invisível mundo espiritual, que o regime parecia disposto a profanar. Os iranianos se referiam à revolução como uma experiência transformadora e purificadora. Sentiam que estavam eliminando de seu meio um veneno que os debilitara e que estavam voltando para si mesmos. A revolução não usava simplesmente a religião para fins políticos. Ao contrário, a mitologia xiita dava-lhe sentido e direção, sobretudo entre os pobres e os iletrados, que não se deixariam levar por uma ideologia estritamente secularista. 69. Em junho Júlio Shah fez algumas concessões, prometendo eleições livres e a reimplantação do sistema pluripartidário. Nesses meses as manifestações foram mais calmas. Parecia que se estabeleceram uma trégua, e os secularistas e intelectuais de formação ocidental, que até então se limitaram a apoiar as cerimônias de pesar com protestos meramente verbais contra o regime, deram a batalha por ganha. Contudo, em 19 de agosto, data do 25º aniversário da restauração da monarquia Pahlavi, que ocorrera em 1953, um incêndio criminoso no cinema Rex, em Abadan, resultou em 400 mortes. Imediatamente se atribuiu o incêndio a Savak, e 10.000 pessoas compareceram aos funerais, gritando morte ao Shah, queimem o Shah. 70. Estudantes iranianos organizaram protestos contra o regime em Washington, Los Angeles e Haia. Pahlavi fez mais concessões, permitiu debates mais livres na Malis, autorizou manifestações ordeiras, fechou alguns cassinos e restaurou o calendário islâmico. 71. Tarde demais. Na última semana do Ramadã, quando os muçulmanos geralmente fazem vigília nas mesquitas, houve manifestações em 14 cidades, nas quais morreram entre 50 e 100 participantes. Em 4 de setembro, último dia do Ramadã, realizou-se uma grande marcha pacífica inteira. A multidão se prostrou nas ruas para rezar e ofereceu flores aos soldados. Pela primeira vez o exército e a polícia não dispararam um só tiro e, fato altamente significativo, a classe média participou da marcha. Um pequeno grupo de manifestantes percorreu alguns bairros residenciais, gritando: independência, liberdade, governo islâmico. Em 7 de setembro uma imensa multidão saiu da zona norte de Teherã rumo ao parlamento, portando fotos imensas de Khomeini e Sharati exigindo o fim da monarquia Pahlavi e a instituição de um governo islâmico. 72. Pensadores laicos como Shariati, Bazargan e Bani Sadr haviam preparado a elite de formação ocidental para a possibilidade de um governo islâmico moderno. Embora as suas opiniões diferissem das de Khomeini, os liberais da classe média percebiam que as massas o apoiavam como nunca os apoiariam e decidiram unir-se a ele para derrubar o Shah. O regime secularista fora um desastre para o Irã, e esses liberais estavam dispostos a experimentar algo diferente. Abandonado pela classe média, Pahlavi estava perdido e de certo sabia disso. Às 6 horas da manhã de 8 de setembro, sexta-feira, decretou lei marcial e proibiu aglomerações. Todavia os 20.000 manifestantes que já começavam a reunir-se na Praça Jalé para mais um ato pacífico ignoravam as novas medidas. Quando se recusaram a dispersarem-se, os soldados abriram fogo, matando possivelmente 900 pessoas. Diante disso o povo tomou as ruas, ergueu barricadas e incendiou edifícios, sob os disparos dos tanques. 73. Às 8 horas da manhã de 10 de setembro, domingo, Jimmy Carter ligou de Camp David para o Shah, assegurando-lhe seu apoio. Horas mais tarde a Casa Branca confirmou o telefonema, reafirmou a reação especial entre os Estados Unidos e Irã e informou que o presidente lamentava as perdas de vidas na Praça Jalé e esperava que a liberalização política iniciada por Pahlavi continuasse. 74. Mas, depois do massacre da Praça Jalé, nem mesmo o apoio do grande Satã conseguiria salvar o Shah. Os trabalhadores da indústria petrolífera cruzaram os braços, e no final de outubro a produção caíra para 28% do nível habitual. As organizações guerrilheiras, menos ativas nos últimos anos, voltaram a atacar líderes militares e ministros do governo. Em 4 de novembro os estudantes derrubaram a estátua de Pahlavi que se encontrava na entrada da Universidade de Teherã. No dia seguinte, enquanto os bazares fechavam as portas, investiram contra a embaixada britânica, os escritórios de várias companhias aéreas americanas, cinemas e lojas de bebidas.
75, dessa vez o exército não interferiu. Entre mentes o governo iraquiano, pressionado por Teherã, expulsara Khomeini, que se instalara em Paris. Na capital francesa o Ayatollah recebeu a visita de uma delegação da recém-reativada Frente Nacional, que declarou o empenho de ambos em restaurar a Constituição de 1906. Em 2 de dezembro, com a aproximação do mês de Muharram, Khomeini ordenou que os costumeiros dramas da paixão, raudais e procissões em homenagem aos Ains cedessem lugar a protestos contra o regime. O potencial radical dessas cerimônias religiosas alcançara o auge. Nas 3 primeiras noites de Muharram, homens envoltos em mortalhas brancas que simbolizavam sua disposição para o martírio percorreram as ruas, desafiando o toque de recolher. Outros se posicionaram nos telhados e, munidos de alto-falantes, gritaram slogans anti-Pahlavi. Segundo a BBC, só nesses dias a polícia e o exército mataram 700 indivíduos. 76. Em 8 de dezembro 6.000 iranianos se reuniram no cemitério Behesht Zara, no sul de Teherã, onde estavam enterrados muitos mártires revolucionários, e declararam morte ao Shah. Em Isfahan 20.000 pessoas marcharam pela cidade e atacaram bancos, cinemas e um prédio de apartamentos onde moravam técnicos americanos. Em 9 de dezembro, véspera do Ashura, o Ayatollah Taleghani, que acabara de sair da prisão, conduziu em Teherã uma esplêndida passeata pacífica, com 6 horas de duração e milhares de participantes, algo entre 300 mil e 1 milhão. Houve manifestações pacíficas também em Tabriz, com Isfahan e Mashhad. 77 no Ashura ocorreu em Teherã uma passeata ainda maior, que se estendeu por 8 horas e envolveu quase 2 milhões de pessoas. Os manifestantes carregavam bandeiras verdes, vermelhas e negras, simbolizando, respectivamente, o islamismo, o martírio e o xiismo, bem como faixas corriam as frases "Vamos matar o ditador do Irã" e "Vamos destruir o poderio Yankee no Irã". Cada vez mais os iranianos acreditavam que, unidos como nunca, conseguiriam realmente derrubar o regime de Pahlavi. 78. Muitos achavam que o próprio Zayn os comandava naquele Ashura e que Khomeini os orientava de longe, como imã escondido. 79. Ao término da manifestação, decidiu-se convidar Khomeini a assumir o governo e instar a população a unir-se até a deposição do soberano. 80. 3 dias depois o exército tentou organizar manifestações favoráveis a Pahlavi, e os confrontos entre revolucionários e militares se tornaram mais violentos. O Shah fez um último esforço para apaziguar os ânimos, encarregando Shapur Bakhtiar, liberal notório, de formar um governo constitucional. Prometeu dissolver a Savak, libertar prisioneiros políticos e realizar mudanças fundamentais em sua política econômica e externa. Agiu com 1 ano de atraso. O povo já ouvira muitas promessas feitas sob pressão e não lhe deu crédito. Khomeini declarou 30 de dezembro, primeiro aniversário do massacre de Qum no calendário islâmico, dia de luto. Novas mortes ocorreram em Mashhad, Teherã e Qazvin. Retratos desses últimos mártires foram expostos ao lado dos de Khomeini. Em 23 de dezembro, 12 civis morreram numa escaramuça com soldados que rasgaram fotos de Khomeini em Mashhad. Imediatamente uma multidão conduzida por jovens dispostos a sacrificar a própria vida avançou contra os soldados, que recuaram, atirando para o chão a fim de afastar o povo. No dia seguinte dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra essas mortes. 81. Em meados de janeiro tudo havia terminado. O primeiro-ministro Bakhtiar negociou o afastamento de Pahlavi, anunciado como temporário para salvar as aparências. A família real partiu para o Egito, onde Sadat a hospedou, numa tentativa de deter a revolução. Bakhtiar ordenou a libertação dos prisioneiros políticos, dissolveu a Savak, recusou-se a fornecer petróleo a Israel e à África do Sul e prometeu rever todos os contratos estrangeiros e fazer cortes substanciais nos gastos militares. Tarde demais. As multidões exigiam a volta do homem que chamavam de seu imame. Em 1º de fevereiro de 1979, Bakhtiar se viu obrigado a autorizar o retorno desse homem. A chegada de Khomeini a Teherã foi um desses fatos emblemáticos, como a tomada da Bastilha, que parecem mudar o mundo para sempre. Para os secularistas liberais, dentro e fora do Irã, foi um momento sombrio, um triunfo da superstição sobre a racionalidade. Já para numerosos muçulmanos, sunitas e xiitas, que durante muito tempo temeram a aniquilação iminente do islamismo, foi uma luminosa reviravolta. Para alguns xiitas iranianos a volta de Khomeini parecia um milagre e, inevitavelmente, se assemelhava ao mítico retorno do imã escondido, certas de que se iniciava no país uma nova era de justiça. Multidões saudaram o Ayatollah pelas ruas de Teherã aos gritos de imã Khomeini. Mujtahides eminentes, como o Ayatollah Shariat Madari, enfureceram-se com esse uso do título de imã, e uma enérgica declaração oficial esclareceu que Khomeini não era o imã escondido. Para milhões de iranianos, contudo, Khomeini foi um imã até o fim de seus dias. Sua vida e sua trajetória pareciam provar com absoluta clareza a presença ativa do divino na história. Como a própria revolução, Khomeini parecia transformar um mito antigo numa realidade atual. Pouco antes de sua volta, Tajazi publicou um poema que expressava a expectativa de muitos iranianos. No dia em que o imã regressar, descreve a fraternidade universal. Ninguém mais mentiria. Não haveria necessidade de trancar as portas com medo dos ladrões. Todos dividiriam seus alimentos com todos. O imã precisa regressar, para que o justo possa ocupar seu trono, para que o mal, a traição e o ódio sejam banidos da face do tempo. Quando o imã regressar, o Irã patral quebrado e ferida para sempre se libertará dos grilhões da tirania e da ignorância, das cadeias do roubo, da tortura e da prisão. 82. Khomeini gostava de citar a dita em que o profeta Maomé, ao retornar de uma batalha, anuncia que está vindo de uma jihad menor para uma jihad maior. Lutar no plano físico e político não era mais difícil.
crucial e penoso que conquistar e implantar na sociedade a justiça e valores verdadeiramente islâmicos. Ao desembarcar em Teherã, Khomeini deve ter pensado que a jihad menor terminaria a jihad maior, infinitamente mais árdua, estava prestes a começar. Imam Mustahretun, Sutat Hidkan Sition Strone, Sutat Viu, Treachari, Anjatrei Bahar Eliminatei Front Face of Time. Antiman Returns, Irã, Tisbroken, Londe Moter Wiobi Forever Liberate Front Shackles of Tyranny and Ignorance Anti-Shines of Plunder, Torture and Prison. A reviviscência fundamentalista que ocorreu nos Estados Unidos em fins da década de 1970 foi bem menos dramática. Os protestantes americanos não precisavam tomar atitudes tão extremas. Ao contrário dos judeus, não se atormentavam com lembranças do Holocausto e do genocídio. Ao contrário dos muçulmanos, não sofriam opressão política e econômica. Repudiavam a moderna cultura secular, mas seus líderes conquistavam riqueza e sucesso. Esses seriam de seus problemas. Embora se considerassem estrangeiros, os fundamentalistas protestantes viviam muito à vontade nos Estados Unidos. Graças à sólida democracia, podiam expressar-se livremente, sem medo de represálias, e utilizar instituições democráticas para promover sua causa. Entretanto, ao encerrar-se a década de 1970, começaram a pensar que, ao invés de afastar-se da sociedade, como vinham fazendo por cerca de 50 anos, deviam engajar-se na política. Achavam-se capazes de causar impacto e reconduzir a nação ao caminho do bem. Podiam levar um substancial eleitorado evangélico a pronunciar-se sobre questões como valores familiares, aborto e educação religiosa. Apesar dos velhos medos, sentiam-se seguros. Essa reviviscência tinha como símbolo a maioria moral, fundada em 1979 sob a liderança de Jerry Falwell, mas inspirada originalmente não pelos fundamentalistas, e sim por 3 organizadores profissionais da direita que já haviam criado vários comitês de ação política. Richard Wagner, Armstrong e Paul Ehrlich se decepcionaram com o Partido Republicano e se afastaram inclusive de Ronald Reagan, que, ao concorrer à presidência, escolhera como companheiro de chapa o liberal Richard Ecker. Conservadores em questões como defesa e interferência do governo na economia, queriam formar uma nova maioria conservadora para combater o liberalismo moral e social que na década de 1960 invadira a vida pública e privada. Perceberam a força dos evangélicos e fundamentalistas e consideravam Jerry Falwell perfeito para suas necessidades. Ele já contava com um vasto eleitorado, composto por sua congregação, pelo Liberty College e por seus telespectadores. 83. Outros fundamentalistas que se destacariam na maioria moral, como Tim LaHaye e Greg Tishon, também haviam fundado super-igrejas, desfrutavam de considerável autonomia e não temiam a censura de nenhuma congregação. Fortes vínculos os uniam. Quase todos eram batistas e membros da Baptist Bible Fellowship. A maioria moral não se limitava aos fundamentalistas. Seus líderes queriam a cooperação de outras pessoas que partilhassem suas opiniões no tocante à ética e à política e a criação de um fórum para todos os conservadores americanos. Para produzir o impacto desejado, precisavam do apoio de católicos, pentecostais, mormons, judeus e secularistas que pensassem como eles, já que apenas 15 a 20% da população era evangélica. 84. Pela primeira vez, considerações de ordem prática levavam os fundamentalistas a abandonar seu separatismo, deixar seus enclaves e abraçar o pluralismo da vida moderna. A nova postura se evidenciava em sua liderança. Os fundamentalistas Falwell, LaHaye, Tishon e Bob Billington, o judeu Paul Ehrlich e os católicos Armstrong e Richard Wagner. Esse pluralismo custou-lhes o apoio de alguns fundamentalistas cristãos. Bob Jones II, por exemplo, qualificou Falwell de o homem mais perigoso dos Estados Unidos. 85. Na verdade, o apoio popular à maioria moral continuava sendo predominantemente protestante. A simpatia das massas concentrava-se no sul, e o movimento tinha pouco atrativo fora dos círculos de protestantes brancos anglo-saxões. Católicos conservadores podiam endossar sua posição em relação ao aborto, aos direitos dos homossexuais e à dedução tributária para escolas independentes. Porém muitos não esqueciam o tradicional ódio dos fundamentalistas ao catolicismo. Do mesmo modo judeus, negros, batistas e pentecostes repudiavam o racismo de alguns de seus líderes e patronos mais destacados. O senador Jesse Owens, por exemplo, opunha-se ferrenhamente à campanha pelos direitos civis. 86. Não havia nenhuma novidade na mensagem da maioria moral, empenhada em combater o establishment liberal e lutar pelo futuro dos Estados Unidos. Seus integrantes estavam convencidos de que os americanos deviam ter uma civilização religiosa e uma política determinada pela Bíblia. No momento, a nação degenerara. Depois da Segunda Guerra Mundial, uma elite secularista, concentrada na costa leste, dominará a vida política e cultural. Esses liberais formavam o que Falwell chamou de minoria moral. Os conservadores não eram um grupo reacionário e marginal, mas representavam a maioria e deviam lutar para preservar valores tradicionais. Nós somos milhões, e eles são apenas um punhado, Tim LaHaye afirmou. 87. Com os protestantes e os católicos temos votos suficientes para governar este país, Patty Robertson declarou a uma plateia. E, quando o povo disser agora chega, vamos assumir o poder. 88. No final da década de 1970 e início da de 1980, alguns fundamentalistas passaram a modificar o velho pessimismo pré-milenarista. O mundo como um todo estava condenado, mas os cristãos tinham a obrigação de evangelizá-lo, difundindo o evangelho entre o maior número possível de pessoas. Assim conseguiriam salvar os Estados Unidos antes do arrebatamento. Existe esperança para nosso país?
Fowell perguntou na Old Gospel, em 1980, e respondeu, acho que sim, acredito nisso, porque cremos em Deus e oramos, porque nós, cristãos, lideramos a luta para proibir o aborto, que é um crime por encomenda, porque nos posicionamos contra a pornografia, o tráfico de drogas, a ruptura da tradicional família americana, a promoção de casamentos homossexuais, porque apoiamos uma defesa nacional forte para que este país sobreviva e nossos filhos conheçam a América que conhecemos. Ponto, vírgula, acho que existe a esperança de que Deus, mais uma vez, abençoe a América. 89. Os fundamentalistas agrupados no que logo se tornaria conhecido como a nova direita cristã partiram para a ofensiva depois de 50 anos de quietismo, porém eram mais contra que a favor, embora nem todos fizessem parte da maioria moral ou sequer aprovassem. Esses cristãos militantes se posicionavam contra o aborto, contra os direitos dos gays, contra as drogas, opunham-se obstinadamente a qualquer contenção com a União Soviética, que sempre viram como um império satânico. Para o televangelista James Robinson, falar de paz antes do retorno de Cristo é heresia, ponto, vírgula, contrário à palavra de Deus, é anticristão. 90. A maioria moral e a nova direita cristã tinham uma agenda rejeicionista, moviam uma cruzada contra um mal iminente que ameaçava destruir os Estados Unidos. A luz do que se seguiu, a ênfase na sexualidade era significativa. A nova direita cristã preocupava-se tanto quanto os islamistas com a posição das mulheres, porém, estava muito mais assustada. O movimento de liberação feminina horrorizava os fundamentalistas de ambos os sexos. Para Pelissa Flea, uma das líderes católicas da maioria moral, o feminismo era uma doença, a causa de todos os males do mundo. A partir do momento em que Eva desobedeceu a Deus e buscou a própria liberação, o feminismo trouxe o pecado para o mundo e, com ele, medo, enfermidade, dor, raiva, ódio, perigo, violência e tudo o que é feio. 91. A emenda sobre igualdade de direitos resumia-se a um artifício do governo para elevar os impostos, à maneira soviética, e federalizar todos os aspectos de nossa vida. 92. Para Beverly Lee, o feminismo era mais que uma doença, baseada em ensinamentos marxistas e humanistas. Constituía uma filosofia da morte. Ponto, vírgula, as feministas radicais são autodestrutivas e tentam provocar a morte de toda uma civilização. Cabia às mulheres cristãs reconduzir seus maridos ao centro dos acontecimentos, reeducar-se no ethos do alto sacrifício feminino, salvar nossa sociedade, trazendo civilização e humanidade para o século XX. 93. A fusão do feminismo com os outros males que desde muito assombravam os fundamentalistas evidencia o medo de conspiração. Em sua imaginação, a integridade e até mesmo a sobrevivência de sua sociedade estavam intimamente relacionadas com a posição feminina tradicional. Na maioria das denominações cristãs, fundamentalistas e conservadores aparentemente se sentiam emasculados pelas forças malignas do humanismo secular e apreensivos com impotência sexual. Os homens modernos estavam muito menos seguros de sua virilidade que os de antigamente, lamentaram Tim e Beverly Lee em seu manual de sexo The Act of Marriage, Debate of Sexual Love, 1976, uma campeã de vendas. Achavam-se impotentes, estavam confusos em relação a sexo, esmeravam-se para satisfazer suas esposas, preocupavam-se com seu desempenho, sobretudo em comparação com o rio de outros homens. 94. Tudo por causa da recente autoafirmação feminina. Esse vírus cultural infectara até algumas fundamentalistas, e a consequência era a feminização ou mesmo a castração masculinas. 95. Esse medo estava na base da aversão dos fundamentalistas ao homossexualismo, que a seu ver constituía, como feminismo, uma epidemia, a causa da decadência americana. 96. Trata-se de uma perversão do mais alto grau, trovejou James Robinson, famoso pela virulência com que atacava o homossexualismo em seu programa na televisão. É contrário a Deus, a palavra de Deus, a sociedade, a natureza. É, na prática, repulsivo demais para se imaginar ou descrever. 97. Os fundamentalistas também eram quase unânimes em identificar o homossexualismo com a pederastia. Para eles ambos resultavam de lares desfeitos pelo humanismo secular. 98. Autores fundamentalistas que escreviam sobre os valores da família tinham plena convicção de que o país precisava de homens de verdade. Mas alguns fundamentalistas pareciam preocupados com o que consideravam uma tendência castradora do próprio cristianismo, que se tornara uma religião de valores femininos. Perdão, piedade, ternura. Jesus, contudo, nada tinha de efeminado, declarou Edwin Louis Cole. Era um líder destemido, que derrotou Satã, expulsou demônios, controlou a natureza, reprovou hipócritas. 99. Jesus podia ser implacável. Os cristãos também deviam ser agressivos. Tim LaHaye afirmou em Battle for the Family. Eles precisavam atuar politicamente. 100. Esse desejo de um cristianismo militante viria explicar a hostilidade da maioria moral à legislação relativa à posse de armas, o que também constava de sua campanha por homens íntegros, potentes e combativos. O ativismo da nova direita cristã deveu-se, em parte, a um medo visceral. Os fundamentalistas sentiam-se vagamente castrados e profundamente enfraquecidos. Não alteraram sua ideologia, mas agora resolveram fomentar a atividade política de seus rebanhos, que durante anos trataram de manter longe da sociedade. A rede de rádio e televisão da maioria moral começou a funcionar como outros mecanismos de campanha política. Sua principal tarefa consistia em assegurar que seus adeptos estivessem aptos a votar, soubessem usar o voto corretamente e conseguissem chegar às urnas.
Seus líderes promoviam encontros para explicar a necessidade do ativismo, ensinar técnicas de lobby e redação de circulares e expor modos de influenciar a mídia. Os cristãos eram exortados a candidatar-se a cargos públicos, mesmo que em nível modesto e local. Pouco a pouco liberais e secularistas se deram conta de uma presença vociferante na vida pública. Na década seguinte, militantes cristãos passaram a colonizar instituições oficiais. Em 1986, Patty Robertson até tentou a presidência. Os cristãos começavam a tornar-se uma pedra no sapato de alguns políticos. Durante anos, comitês de ação pública atacaram candidatos que defendiam políticas indesejáveis e divulgaram boletins com suas ideias. Agora ativistas cristãos bombardeavam candidatos que se posicionavam erradamente em relação à posse de armas, fundos para clínicas de aborto ou igualdade de direitos, ter opiniões equivocadas sobre defesa, religião na escola ou direitos dos gays era ser contra a família, contra os Estados Unidos e contra Deus. Geralmente ineptos a princípio, pouco a pouco os ativistas fundamentalistas aprenderam a jogar o moderno jogo político. Eram pregadores e apresentadores de televisão, não políticos naturais, porém conquistaram algum sucesso. Sua façanha mais notável foi, provavelmente, a obstrução de emendas sobre igualdade de direitos, para obter a maioria necessária de 2/3. A emenda precisava do voto de 38 estados, e apenas a 30 aprovaram em 1973. 101. Graças aos esforços de Pelé da direita cristã, a emenda perdeu impulso. Nebraska, Tennessee, Kentucky, Indiana e Dakota do Sul retiraram sua aprovação. De resto, a maioria moral não conseguiu mudar leis federais ou estaduais, nem mesmo em questões como religião na escola e aborto. Em Arkansas e Louisiana, porém, sancionaram-se projetos que obrigavam o currículo escolar a conceder o mesmo espaço à criação descrita no livro do Gênesis e à teoria da evolução darwiniana. Os ativistas cristãos não se abalaram. Disseram que, quando alcançassem seu objetivo, instalar uma maioria ultraconservadora nas duas câmaras do Congresso, as reformas que desejavam ocorreriam naturalmente. 20 anos depois que a maioria moral lançou essa modalidade de ativismo político, não é fácil avaliar sua eficácia no longo prazo. Há mais votos de cristãos convictos do que havia antes, sobretudo no Sul. Porém, esse tipo de campanha negativa nem sempre funciona. Foi o que aconteceu, por exemplo, durante a campanha eleitoral de Maryland, em 1986, ao chamar sua concorrente liberal de comunista, lésbica e infanticida, Linda Chavez, da direita cristã, pode ter contribuído para a própria derrota. 102. Também se revelaram contraproducentes os esforços que os fundamentalistas e outros conservadores fizeram em 1998-99 para destituir Bill Clinton por causa de seu relacionamento com Monica Lewinsky e de seu suposto perjúrio. O espetáculo do presidente tendo de responder perguntas íntimas sobre seu comportamento sexual e a decorrente banalização do discurso político causaram repulsa e possivelmente resultaram numa reação liberal favorável a Clinton. Contudo, o fato de que, no auge do escândalo, o presidente julgou necessário pronunciar-se numa reunião dos líderes religiosos americanos e confessar, aos prantos, que pecara mostrou que os políticos já não podiam tratar com desprezo secularista as opiniões conservadoras dos fiéis. No final do século XX, a religião era uma força considerável na América do Norte. Os Estados Unidos evoluíram muito desde que os pais fundadores promoveram o humanismo secular do iluminismo. Desde a Revolução, os protestantes usavam a religião como forma de protesto contra a política e a conduta do estabelecimento liberal. A campanha fundamentalista de Jerry Falwell, Patty Robertson e outros membros da direita cristã constituíram simplesmente uma manifestação dessa tendência. Em função de todos esses esforços, o sagrado desempenha na vida política americana um papel muito maior que na Inglaterra ou na França, onde a demonstração de uma religiosidade emocional prejudicaria um homem público. Política nacional à parte, também é verdade que algumas das maiores vitórias da direita cristã nas décadas de 1970 e 1980 ocorreram em âmbito local. Em 1974, por exemplo, Alice Moore, esposa de um ministro fundamentalista de Kanawha-County, liderou uma campanha contra a postura humanista secular dos livros escolares que sugeriam que a Bíblia era um mito, criticavam a autoridade e apresentavam o cristianismo como hipócrita e o ateísmo como inteligente e atrativo. Vários cristãos tiraram os filhos das salas de aula e fizeram piquete na porta das escolas. Moore demonstrou a longa tradição protestante americana de desconfiança de especialistas. Quem devia controlar as escolas de Kanawha-County? Quem vive aqui ou os especialistas em educação? Os administradores? Os moradores de outras cidades que tentam nos dizer o que é melhor para nossos filhos? 103. Em janeiro de 1982, cristãos de St. Davids, no Arizona, conseguiram banir de suas escolas obras de William Golding, John Steinbeck, Joseph Conrad e Mark Twain. Em 1981, Mel e Norma Gabler deram início a uma campanha semelhante para reintroduzir Deus nas escolas do Texas. Reprovavam a postura liberal evidente em questões abertas que levam os alunos a tirar conclusões próprias. Declarações sobre outras religiões, que não o cristianismo. Declarações concebidas para desabonar o sistema de livre empresa. Declarações concebidas para refletir aspectos positivos dos países socialistas ou comunistas. Por exemplo, que a União Soviética é o maior produtor mundial de determinados cereais. Qualquer aspecto da educação sexual que não incentive a abstinência. Declarações que enfatizam contribuições feitas por negros, índios, americanos, mexicanos ou feministas. Declarações favoráveis aos escravos americanos e desfavoráveis a seus senhores. E declarações favoráveis à teoria da evolução, a menos que se conceda o mesmo espaço à teoria da criação. 104. Os Gabler perderam a causa nos tribunais, mas os editores se assustaram tanto com a perspectiva de perdas no vasto mercado do Texas, onde o Estado escolhe os livros para todas as escolas,
que trataram de emendar os textos por sua própria conta. A campanha evidenciou todas as velhas apreensões dos fundamentalistas com a cultura moderna. Medo de colonização, de especialistas, de incerteza, de influência estrangeira, de ciência e de sexo. Evidenciou também a orientação essencialmente protestante, branca, anglo-saxã da nova direita cristã, como os ativistas judeus e muçulmanos. Os cristãos da maioria moral lutavam para estender o domínio do sagrado, conter o avanço do ethos secularista e reinstaurar o divino. Suas vitórias talvez pareçam pequenas e insignificantes, mas a direita cristã aprendera a conduzir-se na arena política, emancipar-se e, em certa medida, ressacralizar a política americana de um modo que não cessa de surpreender os países mais seculares da Europa. Segundo o grupo liberal People Forte American Lie, que enfrentou os Gabler no caso do Texas, os conservadores venceram apenas 34 de 124 conflitos semelhantes. Os liberais começavam a criar suas próprias organizações e a revidar. A lentidão do progresso preocupava os fundamentalistas convencidos de que o tempo se esgotava. O arrebatamento estava próximo e um Deus onipotente atuava na história, protegendo os justos. Alguns acreditavam que seus líderes estavam se vendendo. Em 1982, por exemplo, Fowler adotou a postura mais pragmática de pleitear a limitação do aborto, em vez de reivindicar sua completa abolição. Durante sua campanha presidencial, Patty Robertson referiu-se, cuidadosa e polidamente, às principais denominações cristãs. Apesar de a ortodoxia fundamentalista exigir que não se perdesse a oportunidade de atacar as igrejas apóstatas, nesses primeiros anos do ressurgimento protestante, Fowler e Robertson aprenderam que a política moderna requer acordos. O absolutismo não vinga num contexto democrático, onde a luta pelo poder implica barganhas e concessões. É difícil conciliar isso com uma visão religiosa segundo a qual certos princípios são invioláveis e, portanto, inegociáveis. Nada é tão sagrado no mundo da política secular, onde os fundamentalistas se veem obrigados a lutar, gostem ou não. Para obter algum sucesso, Fowler e Robertson tiveram de fazer concessões a inimigos que consideravam satânicos. Ao entrar no moderno mundo político, os fundamentalistas constataram que não só tinham de conviver com o diabo, como eram contaminados por algumas das influências malignas que se propunham combater. Essa era apenas uma de suas dificuldades. Nas 2 últimas décadas do século, algumas soluções que lhes pareciam atraentes significavam uma derrota para a própria religião.